Fernanda vai falar um pouquinho do escritório, apresentar um pouco para a gente, para quem não conhece. Acho que alguns de vocês já conhecem, tanto eu como o Matheus e até a Fernanda de outros carnavais, mas só para deixar claro que esse é o primeiro Tax and Breakfast. Semana passada a gente fez o primeiro Tax and Wine, e a ideia é a gente fazer todo mês um Tax and Breakfast e um Tax and Wine. A gente sabe que o pessoal, tem gente que prefere vir de manhã, tem gente que prefere vir no final do dia, tem gente que entra mais cedo, tem gente que sai mais cedo, mas são duas propostas diferentes. O Tax and Wine é muito mais um bate-papo descontraído, e por isso que tem vinho, né, para o pessoal soltar mais, conversar mais, trocar mais ideia. E o café da manhã, o Tax and Breakfast é um evento um pouquinho mais técnico, a gente vai trazer um pouco mais de conhecimento técnico, inputs práticos nossos, de operações que a gente transita e de opiniões que a gente tem sobre legislação e jurisprudência atualizada, né? Então, vou deixar a Fernanda falar um pouquinho aqui do escritório e, se você quiser... Bom dia, obrigada pela presença de todos. Vou falar um pouquinho da nossa recente história. Há cerca de um mês e meio, quase dois, agora, o Encastro deu início às suas atividades. Leonardo, eu e Matheus unimos forças para dar o start nessa boutique tributária. Então, nós focamos só tributário. A gente atua nessas 5 sub-áreas: planejamento contencioso, wealth planning, tax tributário internacional, e aí dentro tanto investimentos inbound e outbound, e também essa parte de treinamentos. Então, a ideia é que a gente, como ela já adiantou, que a gente realmente faça esses eventos de treinamento. Os eventos de manhã realmente vão ter um caráter mais acadêmico, mais técnico. Os eventos que nós fizemos à noite mesmo para a gente discutir temas mais atuais, é um bate-papo, é mais informal, mas também não deixa de ter uma carga muito grande de conhecimento, e também acho que é uma oportunidade para todo mundo fazer networking. A ideia é que seja, mesmo sendo algo mais técnico, mais acadêmico, agora de manhã, ser algo leve, então fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, para levantar, para servir. A ideia é que seja agradável para todos. Tem nossa agenda de eventos no site, a gente também vai continuar mandando e-mail para vocês ficarem a par desses próximos eventos que vão ser realizados. Agora, em agosto, esse próximo evento é o de hoje. Em agosto, a gente vai participar de um festival de empreendedorismo voltado para startups e também para os investidores. E no dia 21 acontece o Tax and Wine. A gente ainda não tem um tema definido, aceitamos sugestões, e certamente vocês vão receber um convite quando estiver mais pertinho. Eu espero que vocês aproveitem o minuto de hoje e esperem à vontade para interromper, para fazer qualquer pergunta em qualquer momento. Obrigado. E como a Fernanda falou, pessoal, fiquem à vontade para levantar, para servir, tomar café, pegar uma coisa para comer. Isso aqui não é uma sala de aula, não. Isso aqui é muito mais para todo mundo estar junto. Vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso tema, né? Tributação internacional, então impacto de possível ingresso do Brasil no CDE. Estava falando aqui com a Mila, e esse foi um evento que eu acabei falando junto com o Igor, que é o nosso consultor de transfer price aqui do escritório, no evento da FIPECAF, para lançar o curso de tributação internacional, extensão em tributação internacional da FIPECAF. Para quem tiver interesse, entra no site da FIPECAF, eu sou o coordenador, sou um dos professores, obviamente, junto com o Igor. E a gente estava também adiantando aqui que a gente pretende fazer esse curso aqui no nosso braço de treinamento, né? O nosso Tax Academy, Tax Lawyers Academy, que é o nosso braço de treinamento. A gente vai fazer, além dos eventos, a gente vai fazer treinamentos específicos, então cursos de extensão, técnicos, então de curta duração, de 8 horas aula, de 16 horas aula, e a ideia é fazer o curso de extensão de tributação internacional um pouco mais vasto, muito provavelmente 1 ou 2 vezes por semana, durante 1 ou 2 meses. Então, provavelmente 8 encontros de 3 horas mais ou menos, de 7 da noite às 10, 10 e meia, sobre tributação internacional, que a gente vai cobrir tudo de tributação internacional, inclusive International Tax Planning. Claro, tem gente que vai estar um pouco mais adiantada, tem gente que vai estar menos adiantada, mas o viés aqui do nosso braço de treinamento
é de fato trazer experiência de operação. Tá? Então a gente vai falar, a gente vai ter um material doutrinário online para vocês via Dropbox, todos os artigos, a legislação, os casos importantes para vocês lerem durante esse tempo. E depois a gente vai tratar de operações que a gente participou, que a gente assessorou. Obviamente, quando for possível falar quem a gente fala, quando for sigiloso a gente não fala, mas trazendo experiência prática, que é o que a gente tem bastante, inclusive. Então, em tributação internacional, eu, por exemplo, me sinto privilegiado de ter experiência em tributação internacional. A gente estava conversando aqui, estava conversando com a Aline, que de fato a maior escola, a gente tem a pós-graduação de Direito Tributário Internacional do BDT, eu fui da primeira turma, né? Então faz um tempinho, hoje em dia eu sou professor lá, mas é um viés um pouco mais técnico, acadêmico. E os nossos treinamentos do Tax Academy vão ser treinamentos técnicos, de conhecimento específico, mas sempre com viés empírico, sempre com viés prático. Né? Tanto eu, como o Matheus, como a Fernanda, a gente tem uma formação e uma experiência em contabilidade vasta. Eu estou terminando agora minha graduação em contabilidade, graças a Deus já passei na prova do CRC. O Matheus trabalhou muito tempo com 2 conselheiros do CARF, fazendo muita parte contábil de CARF. Então, assim, a gente tem esse empirismo até de operações de FRS, né? De US GAAP, para quem trabalha aqui com US GAAP, a gente tem toda hora consulta de US GAAP. Então a gente vai trazer coisas na prática que, pô, para FIN 48 não é aquela baboseira que todo mundo faz. A gente vai entrar e falar assim, ó, isso aqui vai dar problema nos Estados Unidos, você tem que fazer assim, porque senão você vai ter que reportar assim e a consequência dos Estados Unidos é essa. Ah, pô, não sabia, é assim que vai funcionar. Porque operações que a gente já participou. Tá? O fato de eu ter passado por Big Four e ter trabalhado na área internacional, a gente tinha muito contato, sobretudo com clientes americanos, na parte de intangíveis. Então, todos os clientes que eu assessorava, Netflix, LinkedIn, Spotify, Snapchat, todos esses caras tinham operações que estavam querendo fazer no Brasil, faziam via Holanda e tinham problemas nos Estados Unidos. Então a parte de US Taxation, eu também fiz LLM em Georgetown, Matheus também fez LLM em Georgetown, International Tax, eu trabalhei no Milbank de Nova York, Matheus trabalhou em Washington. Então assim, a gente vai trazer coisas que efetivamente sabe. Tá? A gente vê, e eu não quero falar isso para desmerecer ninguém, mas a gente vê pessoas no mercado que falam de tributação internacional como se tivessem atuado em Nova York, ou feito um LLM, ou feito uma pós-graduação, e não fizeram. Nada contra, mas assim, tem que separar o joio do trigo. O que a gente está trazendo é coisa que a gente efetivamente sabe. Não é ler um artigo de um cara americano e falar, os Estados Unidos é assim. Isso é muito fácil. Tá? Então, esse é o nosso braço de treinamento. Vamos lá. Isso aqui é o meu currículo para vocês ficarem impressionados e mandarem mais trabalho para a gente, obviamente. Tá? Então fiquem à vontade, esse aqui é o meu e-mail, a maioria de vocês já tem. E a gente vai entrar aqui primeiro no fundamentos e etapas da OCDE. Por quê? Alguns de vocês, e eu não vou dizer quantos porque eu não sei, mas alguns de vocês talvez não tenham ideia da organização OCDE em si. E não tem nenhum problema, até porque o Brasil não é membro. Né? Então, assim, muita gente fala de OCDE, o Clube dos Países Ricos, o clubinho, não sei o quê. Só que nenhum sabe para que serve, não sabe quem são os países que são membros, não sabe como é que funciona o pedido de ingresso. Então, acho um pouco importante a gente trazer esse background para vocês terem um pouco de ideia e ficar todo mundo no plain level field. Né? Estou aqui dizendo, esse material, obviamente, a gente manda para vocês, tá? Dizendo mais ou menos o que é o OCDE. Tá? Então, Organização Internacional, dedicada ao desenvolvimento e promoção de padrões internacionais, blá, 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 blá. O que ela é composta? Eram 35, agora já estão 36 países, já que está a lista de países, o Brasil obviamente não faz parte. Vocês verem que a maioria são países desenvolvidos e não em desenvolvimento, com algumas poucas exceções. E essa aqui é a relevância econômica, que basicamente 62% do PIB mundial faz parte da OCDE, e assim, quase 60% das exportações mundiais, e assim vai. Então essa fonte é um material da CNI, aliás, um material muito bom, preparado pela CNI, alguns de vocês devem ter ido no evento ou recebido esse material, realmente fizeram um trabalho muito bom. E aqui é basicamente o funcionamento da OCDE, né? A questão do soft law, para quem não sabe, né? Então, a OCDE ela não emite normas cogentes, né? Não são vinculantes, até porque a OCDE é um organismo internacional, não é um Estado soberano. Então é uma coisa meio óbvia, mas que muita gente às vezes se esquece. A OCDE diz que tem que fazer. Não tem que fazer nada. É ideal que você faça para fins diplomáticos e econômicos de fomento, mas você não é obrigado a fazer nada. Normas, em sua maioria, sem caráter vinculante, mas que ainda assim produzem efeitos concretos. Claro, se você está nesse clube, né, dos países ricos, que é o termo clássico que se usa, e a OCDE manda você fazer alguma coisa através de soft law, espera-se que você faça. Se você não fizer, você tem como justificar. Você tem reserva, você tem observações, você tem modos de falar que não vai fazer. Mas
o Brasil tem que entender que se ele entrar, por mais que seja soft law, é uma coisa que se espera que você tenha efeito concreto. E não há mecanismo de solução de controvérsia, isso é muito importante. Pessoal, acho que no dia seguinte que a gente entrar no OCDE, os conflitos internacionais de tratado de preço de transferência vão ser solucionados. Não vão ser. A OCDE não é esse organismo. A OCDE não é uma OMC, que você leva lá um caso e é julgado. Não é assim que funciona a OCDE. Tem os peer reviews, isso aqui eu vou passar, que não faz muito efeito pra gente. Arcabouço de estudos e boas práticas internacionais para o aprimoramento de política. Então tem estudos. Então tem o soft law, que são as normas, entre aspas, não cogentes, e tem estudos. Tem white papers, tem grupos de pesquisa que ajudam como fundamento. Funciona como se fosse uma doutrina internacional, mas uma doutrina internacional chancelada pela OCDE, o que vale muito mais, às vezes, do que um doutrinador internacional, por exemplo. Você pega um artigo do Philip Baker, você pega um artigo do Kees van Had, pô, é técnico excelente, mas se a OCDE falou um negócio diferente, você tem que seguir o que a OCDE falou um negócio diferente, naquele estudo. E a questão dos tratados, né, dos acordos internacionais, acordo de cumprimento obrigatório para as partes e que podem incluir países não membros da OCDE, que é o caso do Brasil. O Brasil faz reserva já há quase 10 anos nos eventos e nas reuniões sobre acordos contra a bitributação modelo OCDE. Ele participa, ele opina, ele bota a reserva e fala, isso no Brasil a gente não faz, no Brasil a gente faz assim, tá? Desde o modelo de 2008. Então, assim, isso é bom, porque o Brasil está participando, mas, de novo, o Brasil não é membro da OCDE. É só para constar, para botar posição e até para fazer uma política de ingresso futuro. Aqui a gente falou de poder decisório, eu não vou passar muito nisso, pessoal, mais material para vocês terem, mas acho que é importante ter essa questão da OCDE, porque muita gente não tem esse conhecimento da OCDE. Que é a diferença de conselho e de comitê, e os instrumentos, né? Decisões, declarações e recomendações. Então, as decisões da OCDE são supostamente, juridicamente vinculantes para todos os membros, né? Então, são obrigados a implementar, mas são decisões da OCDE, que não são tratados internacionais, isso é um ponto importante, tá? Mas têm quase a mesma função. Então, o que é uma decisão da OCDE? A OCDE decidiu que, a partir de 2007, o artigo 14 do Acordo de Bitributação não está incluído no modelo. Isso é uma decisão. Teve um colegiado, especificamente um grupo de estudo, esse grupo de estudo decidiu isso, tirou. O que acontece? A partir de agora, se você assinar um novo acordo de bitributação, e você é membro da OCDE, você não pode ter o artigo 14. Ah, mas eu quero ter. Não pode. Foi uma decisão de não incluir. Você tem que seguir. De novo, se você parte da premissa que você não tem que seguir nada da OCDE, tá certo. Mas se você não seguir, você vai ter uma retaliação. O que são as declarações? Instrumentos que geralmente estabelecem princípios gerais ou metas de longo prazo e definem compromissos políticos, não possuem caráter vinculante. Então, uma declaração, por exemplo, de que a partir de agora os países devem incentivar a solução de controvérsias internacionais através de Mutual Agreement Procedure. Isso é uma declaração feita com base no estudo que se espera, é um wishful thinking, eu espero que você faça isso, porque a gente fez uma declaração aqui que a gente acha que os países da OCDE devem seguir esse caminho. Você é obrigado? Não é uma decisão, é uma declaração. É como se fosse um estudo externalizado. E recomendações. Essa aí são as mais fracas, não são vinculantes, é a vontade política dos países membros, mas é uma forma de incentivo para a implementação. Tem sido do tipo de compromisso não vinculante. É um termo que eles gostam de usar, compromisso não vinculante, que é assim, eu espero que você, e aí eu não espero que você faça, eu espero que você tome atitudes para progressivamente implementar isso. Então, um pouco mais leve do que uma declaração, porque a declaração é um estudo que eles já fizeram e fala, eu espero que você faça isso. A recomendação é, por exemplo, Brasil, se o Brasil estivesse na OCDE, agora que você está na OCDE, eu recomendo que você diminua o contencioso fiscal tributário, porque é muito grande e a incerteza tributária também é muito grande aí. Recomendo que você tome medidas para isso. Quais são as medidas? Não sei, mas é uma recomendação que eu espero que você, no longo prazo, no curto prazo, comece a tocar. Só fazendo um parênteses, parece que tudo isso é muito teórico e que não impacta diretamente no dia a dia, mas ao longo da explanação do Leonardo, a gente vê que isso tem um impacto gigantesco. Caso o Brasil realmente entre para o OCDE, como estão nossos tratados? O Leonardo não vai falar disso, mas para isso, nossos tratados não são modelo OCDE, via de regra. Tem tratados que já foram assinados, que ainda não estão em vigor, que já tocaram no decono, e que tem cláusulas que falam sobre serviços técnicos, especificamente, que não estão no tratado do OCDE, necessariamente. Então, como vai ficar isso? É importante para a gente pegar esses conceitos iniciais de
quem são os países membros da OCDE, são países ricos, desenvolvidos, não têm as mesmas características do Brasil. Quais são essas recomendações, quais são essas decisões que você deve? Isso vai impactar diretamente caso realmente sigamos esse caminho de entrada na OCDE. Perfeito. Aqui a gente botou isso aqui também, que é uma informação bem legal da CNI, a questão dos instrumentos da OCDE. Porque o pessoal fala, isso aqui é muito teórico, não consigo entender. Tá bom. Então, para você ver, em termos de número, a maioria é recomendação da OCDE. A maioria é recomendação. Por quê? Porque a OCDE não é um Estado soberano. Então, ela faz recomendação. Você tem declarações? Tem declarações, que é aquela recomendação mais, olha, a gente estudou, eu estou esperando que você faça isso. Não estou recomendando, estou esperando. Você tem que fazer. É questão de tempo. Decisões vinculantes, 25 de 252, então 10% só. Acordos internacionais, aqui não são os acordos de bitributação, porque são entre os países. São acordos da OCDE. Acordo de cooperação de troca de informação, acordo de tax enforcement internacional. E arranjos e entendimentos que são basicamente soft law, white papers, com base em procedimentos específicos. E como é que o Brasil está posicionado em relação aos instrumentos agora, em 31 de maio de 2019? Ou seja, muito recente. Como é que o Brasil está para entrar na OCDE? 30% dos 252 instrumentos o Brasil aderiu. Então, assim, é muito pouco. Então, se você for pegar recomendação, declaração, decisão, acordos e arranjos, o Brasil desses aqui só pinçou 30%. 77 de 252. É muito pouco. Para alguém que quer entrar na OCDE, é muito pouco. Você não tem nem metade observada. Posição do Brasil em relação aos outros países candidatos. É a concorrência, né? Percentual dos instrumentos da OCDE adotados. 31%. Está acima da Argentina, da Romênia, do Peru, da Bulgária e da Croácia. Legal. Só que esses caras aqui têm muito mais coisas em termos políticos, e aí você tem que lembrar que a OCDE é um órgão político, do que o Brasil. Então, 30% é baixo? É. Mas em termos de comparativos, é mais do que o principal concorrente para a gente, que é basicamente a Bulgária e a Argentina. Tá? Romênia não, Peru não, Croácia mais ou menos. Tá? Então, Bulgária e Argentina estão na frente do Brasil, não obstante o Brasil ter, ainda que pouco, mais instrumentos observados pela OCDE. Bom, isso aqui a gente vai fazendo uns frameworks que, basicamente, o que o Brasil está seguindo, o que o Brasil não está seguindo. Então, assim, dos 7 instrumentos obrigatórios, 2 estão em negociação, 1 o Brasil não vai seguir, ou muito provavelmente não consegue seguir no curto prazo, e 4 o Brasil está seguindo. Então, aqui é uma coisa até favorável. As iniciativas obrigatórias, o Brasil está seguindo. Fórum Global de Troca de Informações e Transparência para Fins Fiscais, isso aqui o Brasil segue, até porque o aparato de troca de informações, vocês sabem, que vocês trabalham com direito tributário, do Brasil é acima de quase todos da América Latina, outros concorrentes, Bulgária, Croácia, certamente, e de Peru e Argentina. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o padrão de nota fiscal eletrônica brasileiro e da SF foi adotado pelo Chile. O Chile está usando, com base nas informações da troca entre Brasil e Chile, para implementar uma nota fiscal eletrônica e um controle mais ou menos parecido com a SF no Chile. Então, o Brasil, a Receita Federal, alimenta o Chile com base nisso. Então, é um modelo, sem dúvida nenhuma. Instrumentos que o Brasil já aderiu. Então, são alguns exemplos que o Brasil já aderiu, de governança, de agricultura, enfim, lembrando que a OCDE não é só tributário, muito pelo contrário, tributário é muito pouco, comparado ao que precisa de questão trabalhista, comercial. Mas, então, assim, o Brasil tem seguido algumas coisas que não têm a ver com o tributário. Com a tributação específica, o Brasil já seguiu parte disso. Declaração sobre a erosão da base tributária e transferência de lucro, que é o projeto BEPS. Então, o Brasil, de fato, tem adotado algumas medidas do projeto BEPS. E no curso de extensão em tributação internacional, vamos entrar especificamente nas medidas do BEPS que o Brasil tem adotado e como tem adotado. A questão do JCP, a questão de troca de informações internacionais, a questão das regras CFC. Há dúvidas, né? Mas, enfim. E a recomendação do Conselho sobre Evasão Fiscal. Então, o que depende da Receita Federal ferrar o contribuinte, o Brasil está seguindo tranquilamente, mas isso é fácil, né? Então, fazer informações e recomendações sobre evasão fiscal e erosão da base tributária, a Receita Federal do Brasil está em dia. O que o Brasil não tem feito? Algumas coisas de comércio e investimentos, isso aqui é muito importante, governança, algumas coisas de agricultura e tal, aí chega na parte tributária. O que o Brasil é membro ou associado e aí já começa a melhorar, porque o Brasil não segue essas coisas aqui, algumas, tá? A tributária não está aqui ainda, mas o que o Brasil está melhorando através dessas associações?
essa questão dos comitês fiscais, mas o grupo de trabalho sobre tributação das empresas multinacionais, tributação global. Então, isso aqui são medidas que o Brasil tenta ficar mais próximo da OCDE, associações e grupos de estudo que o Brasil tenta discutir mais. Então, você vê que o Brasil, não obstante, está seguindo algumas coisas e não está seguindo outras, o Brasil tem realmente feito movimentos para chegar perto da OCDE. E aqui, para terminar, a questão do passo a passo, que isso aqui é uma coisa que muitos clientes e até alunos perguntam bastante. Agora que o Brasil, né, já tem o apoio do Trump, agora que a Argentina já está meio mais para lá do que para cá, como é que fica o Brasil na OCDE? Bom, 96, o Brasil adere ao Comitê do ASC, vai uma evolução e tal. Assina um acordo de cooperação da OCDE, 2015. Isso aqui foi o primeiro grande evento. 2017, o Brasil solicita adesão à OCDE, formalmente. Acesso aos códigos de liberação e inicia essas negociações em 2000, no ano seguinte, aos códigos de liberalização. A liberalização dos movimentos de capital é uma coisa que o Brasil ainda não é parte, mas que é muito importante para a OCDE, aliás, um bloco econômico internacional. 2019, apoio dos Estados Unidos ao pleito brasileiro, Congresso Nacional aprova o acordo de cooperação. Então, hoje a gente está nessa fase aqui. O que ainda falta? Que o pessoal fala, então amanhã o Brasil entra na OCDE? Não, não vai ser amanhã. A OCDE tem que aceitar o pedido de adesão do Brasil formalmente, ainda não aceitou. A OCDE tem que apresentar um roadmap, que eles chamam de um roteiro para adesão. Então, isso também vai demorar. O Brasil vai ter que apresentar um memorial de avaliação sobre o roadmap, que vai falar assim, ó, você tem que fazer isso. 1, 2, 3, 4, Brasil. Eu acho que eu consigo isso aqui não, isso aqui é inconstitucional, isso aqui eu não vou conseguir fazer, isso aqui por causa de Mercosul eu não faço. E o Brasil vai devolver. Exame da legislação e política pelos comitês listados no roadmap. Então, a OCDE vai investigar o que o Brasil falou que vai fazer, se vai fazer efetivamente não. Então, vão ter comitês olhando isso. Depois disso, assinatura do acordo de acessão, que é o termo técnico. Congresso brasileiro tem que aprovar esse acordo, porque é um acordo internacional, tem que passar pelo crivo do Congresso, decreto legislativo. Depois, você tem o decreto do presidente promulgando o acordo se o Brasil se tornar membro. Aqui tem várias interrogações, porque essa primeira aqui do roadmap a gente não sabe quanto tempo demora, nem isso aqui. Ah, se você fosse chutar um tempo mínimo disso aí, 2 anos, mínimo. Pode ser 5, pode ser 10. Pode ser 1? Não. Não vai ser 1 ano. 2 anos ou mais. E aí, efetivamente, a gente entra na parte do Brasil. Então, essa questão da OCDE é para as pessoas que às vezes não têm tanto traquejo com a OCDE e que estão ansiosas ou não se o Brasil vai entrar ou não. Você não vai ter uma resposta nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos, vai ficar um back and forth, Brasil entra, Brasil não entra, como é que está, como é que não está. E aí a gente vê algumas oportunidades até de planejamento tributário para ganhar escala e, ao mesmo tempo, algumas oportunidades de não só encontrar passivos fiscais escondidos em algumas empresas que estão adotando alguma política que o Brasil, teoricamente, não segue ainda, para redução ou não. Então, a gente vem com um viés de planejamento tributário, a gente vem com um viés de economia fiscal, de eficiência tributária, mas às vezes a gente bate o olho e fala assim, isso aqui que você está fazendo está errado. Então, assim, a gente teve um cliente que fazia muitas remessas, por exemplo, de importação de serviço para a Espanha. E a remessa de importação de serviço, quando você importa serviço, você tem que pagar. Para o exterior tem que recolher imposto de renda na fonte, não é isso? A maioria de vocês sabe que serviço técnico no antigo 708 do RIR é 15% na fonte, exceto para paraíso fiscal. A Espanha não é paraíso fiscal. Então ele aplicava 15%. Só que o acordo com a Espanha diz que a alíquota é 10%. Nos últimos 5 anos. Então quando a gente for fazer um tax planning para ele, eu falei, mas peraí, isso aqui está errado. Como está errado? Você, há 5 anos, recolhe 15% de imposto de renda, 10%. Não, por quê? Olhou, pô, tá aqui a base legal. Puxa vida, e agora? Perde comp, na cabeça, tá errado. Pô, que beleza. Não tinha um contrato de êxito, infelizmente. Né? Eu devia ter um contrato de êxito com base nessa economia fiscal, não tinha. Então, dei um free advice. Espero que com vocês, pelo menos, a gente faça um contrato de êxito para achar esse tipo de coisa. Mas é um problema bobo, mas é um problema que, quando a gente vai fazer planejamento tributário com base em acordo de tributação, a gente olha. E você bate o olho e fala assim, cara, estou falando de uma multinacional de capital aberto, você está fazendo um negócio errado. Não aqui, né? Nos Estados Unidos. Né? Capital aberto nos Estados Unidos. E aí? Está errado. Poxa, mas não tem um monte de jurídico? Não tem os melhores escritórios do Brasil, os Big Four? Não tem. E daí? Tem erro, como em qualquer lugar. Acordos vigentes e eficazes pelo Brasil. Então, o que o Brasil celebrou? O Brasil hoje tem 33 acordos contra a bitributação, vigentes e eficazes. Atenção para o Paraguai,
porque o Paraguai está aguardando decreto. Então, o Paraguai já passou pelo decreto legislativo, o Congresso já falou, beleza, só que não tem decreto presidencial, e é uma questão até política, está travado. Então, o Paraguai já foi assinado, já teve o decreto legislativo, mas não tem o decreto presidencial, então ainda não conta, não é vigente nem eficaz. Todos esses aqui estão em vigência, menos o da Alemanha, que foi denunciado em 2005. No site da Receita Federal, se você for lá, tem o da Alemanha. Cuidado! Ah, todo mundo sabe que a Alemanha foi revogada. Não parta dessa premissa. Vai ter gente que não trabalha com direito tributário internacional, que vai entrar no site da Receita Federal, que vai clicar no da Alemanha e vai falar, tá, vai remessa para a Alemanha, aplica o acordo. E vai ler o acordo. Não aplica o acordo há mais de 10 anos, mas está lá no site da Receita Federal. Então, principais países com que o Brasil não tem acordo. Alemanha, foi denunciado. Austrália, Bolívia, Colômbia, para fins de América Latina, é muito importante, não tem. Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido, que comporta Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e os países de Gales. Então, esses 8 aqui são talvez os principais países com que o Brasil não tem acordo de tributação, que tem um fluxo financeiro razoável. Obviamente, a Irlanda é muito mais para fins de tax planning, não é de fluxo financeiro, mas todos os outros até fluxo financeiro. E os recentes, Suíça, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Uruguai, esses 4 o Brasil não tinha, agora assinou. Assinou, mas não é vigente, não está vigente. Falta decreto legislativo, falta decreto presidencial. Ah, qual é o tempo médio? O Paraguai está aguardando quase 6 anos. Então, assim, quanto tempo vai demorar isso aqui? Não sei, depende de vontade política. Teoricamente, tem que demorar pelo menos 1 ano, que é o processo legislativo, e para promulgar o decreto. Então, pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar 5. O Brasil com o Uruguai talvez tenha uma pressa maior para a questão do Mercosul, tá? Que já é uma coisa antiga. Em relação à Suíça, Singapura e Emirados Árabes Unidos, a gente vai ver que tem um problema, que é a questão da blacklist e da grey list brasileira. Aí é a linha do tempo dos novos acordos, esses acordos aqui que a gente assinou recentemente, né, 2017, 2018 em diante, e os protocolos. Então, a linha do tempo, a Argentina teve um protocolo em 2017 que atualizou bastante coisa, e aí teve os novos tratados, Suíça, Singapura, Emirados Árabes Unidos, agora em 2019, protocolo com a Suécia, que foi péssimo, né? Que fechou a porta de vários planejamentos tributários e da não tributação de importação de serviço que a gente tinha com a Suécia, inclusive com a solução COSIT, que deixava claro que pagamento de importação de serviço para a Suécia, por não ter o protocolo, não tinha tributação na fonte, agora tem, e Uruguai, um novo acordo. Então, 4 novos acordos e 2 protocolos. Essa é a linha do tempo dos novos acordos celebrados pelo Brasil, depois de quase 20 anos sem fazer absolutamente... Não, 20 não, porque teve 2013 a Turquia. Então, 5 anos sem fazer nada. E aí a gente vai entrar aqui um por um, acho que pelo passar do tempo eu não vou entrar especificamente um por um, mas o material entra em um por um, para a gente ver as principais diferenças, né? Então, com a Argentina, basicamente como é um protocolo, eu não sei se todo mundo sabe, o protocolo ele é um instrumento que faz parte do próprio acordo. Ele vem no final, tecnicamente, mas veja, ele é um amendment, né? um aditamento ao próprio acordo e faz parte do próprio acordo. Então, a força hierárquica ele não é inferior ao acordo, ele faz parte do acordo. Ele é um anexo de um contrato, digamos assim, tá? Mas um anexo do contrato que mexe no contrato principal. Então, as pessoas falam, mas você viu o protocolo da Argentina, eu vou ler o acordo. Se você lê o acordo sem o protocolo, você está lendo o acordo errado. O acordo com o protocolo, tá? A hierarquia é a mesma. Então, no preâmbulo já teve uma mudança razoável, que foi o objetivo do acordo, né? Qual é o objetivo do acordo Brasil e Argentina? Sem criar oportunidades para não tributação ou tributação reduzida mediante evasão ou elisão fiscal, inclusive por meio de acordos para evitar o abuso das convenções, etc. Então, isso aqui já é, o acordo com a Argentina é muito antigo, já é o que a OCDE está preconizando. A OCDE fala que a dupla não tributação, isso aí era clássico, tem que ser evitada. Então, a dupla tributação, mas a dupla não tributação. Tem que tributar a renda em algum lugar. E aí surge um princípio internacional que está sendo muito discutido na Europa. Inclusive, tem um evento recente do IBFD, no ano passado, em Amsterdã, que até o professor Chueiro participou, sobre Single Taxation Principle, princípio da tributação única da renda. E é muito discutível isso, né? O professor Ruven Aviona, que é um professor extremamente gabaritado, foi professor de Harvard há muito tempo, hoje em dia está na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é um dos maiores expoentes de tributação internacional americana e global. Ele defendia isso no passado e hoje é uma coisa que as pessoas questionam. Por que a renda tem que ser tributada uma vez em um dos países? Por que não pode ser tributada nenhuma vez? Eu, como fonte, dou uma isenção e eu, como residência, não quero tributar. Qual o problema disso? Não tem um problema.
Alega-se que tem um problema. E a OCDE fala, não, tem um problema, tem que tributar uma. Ah, mas eu não quero tributar como residência. Ah, eu não quero tributar como fonte. O problema é de vocês. Alguém vai ter que tributar. Vocês vão ter que arranjar uma solução para alguém tributar essa renda. Isso é o OCDE falando. E aí a gente tem que lembrar da força hierárquica da OCDE. Isso é uma recomendação. Só que agora, com base no acordo, ela é uma norma cogente, entre aspas, porque faz parte do acordo. Porque faz parte dos comentários do acordo. E os comentários, apesar de soft law, eles instruem você a, quando celebrar um acordo no modelo OCDE, incluir isso. E o Brasil quer entrar no OCDE, a Argentina quer entrar no OCDE, eles incluíram isso. Vai ser só para inglês ver? Não, porque a Receita Federal do Brasil vai usar isso aqui, obviamente, contra os contribuintes. Mas a maioria dos casos antes do BEPS era para inglês ver. Isso aqui não servia para nada. Ah, dupla não tributação. Não interessa. Tinha um planejamento tributário clássico, né? A maioria de vocês deve conhecer, que é o Double Dip, né? Que o Double Dip, o que era o Double Dip? Era uma coisa muito simples que todo mundo fazia. Que você tinha o país de fonte, o país de residência, você ia fazer um pagamento do instrumento financeiro, no Brasil, por exemplo, o JCP, aqui você tomava uma dedução, e quando você toma a dedução, você exclui da base tributária do imposto de renda 34%, tomava a dedução aqui, e aqui você tinha uma isenção, com base na norma interna e com base na norma interna. Só que o acordo de bitributação dizia que aquele instrumento híbrido deve ser qualificado como juros, tem a definição de juros, como dividendo tem a definição de dividendo, e dependendo dos juros e dividendo, você tem a remessão para a lei interna ou não. Aqui, quando era dedução, é definição com base em lei interna, instrumento de dívida. É tratado como dívida? É. E quando vinha no conceito de dividendos, é o dividendo do tratado. Então, o que o tratado define como dividendo? Instrumento de equity, assim, assado. Para você, a sua lei interna, observa isso? Observa. O tratado está a redação no modelo OCDE? Está. Então, você necessariamente tem que isentar. Então, você não tributava aqui como dedução e você não tributava aqui como isenção. Isso aconteceu com o JCP no Brasil durante 30 anos. Depois do BEPS, a Espanha e a Áustria e a Alemanha, os três países, a Alemanha, obviamente, não tem mais acordo de tributação, mas também tem uma decisão da Corte Alemã, dizendo que no pós-BEPS acabou essa farra. Não tem double dip. Você não molha duas vezes, né? Que você molhava o seu donut, né? Por isso que é double dip. Molhava no café na dedução, molhava no café na isenção. Não tem double dip. Ou você exclui da tributação como isenção, ou você exclui como dedução. Os dois não é possível. Por quê? Porque senão você tem a dupla não tributação. E a dupla não tributação está no preâmbulo dizendo que é um objetivo que tem que ser observado. Evitar a dupla não tributação. E nesse caso, você tem a dupla não tributação dessa renda, que não é tributada em lugar nenhum. Então, isso já foi uma coisa que, tanto para o Brasil e a Argentina, politicamente foi muito importante. Porque eles querem entrar no OCDE, eles têm que seguir esse padrão. Aqui a gente tem restrição de escopo, enfim, isso aqui não é relevante. Artigo 5º, estabelecimento permanente. Adotando a opção A, né, do artigo 13 do MLI, do Multilateral Instrument, tá, de acordo de tributação. Ampliação da lista negativa, o que é isso? A lista negativa dos acordos de tributação de estabelecimento permanente listam algumas coisas que não são consideradas estabelecimento permanente. Para quem não sabe o que é estabelecimento permanente não é uma entidade, não é personalidade jurídica, é uma coisa, a definição em inglês é thing, uma coisa que existe no país de residência quando a foreign enterprise, ou seja, quando o contribuinte residente vai fazer negócio no país de fonte. Então, se uma empresa francesa vem consertar uma máquina no Brasil, manda 3 engenheiros que ficam aqui 5 dias consertando uma máquina, se isso for suficiente para criar um estabelecimento permanente com base na definição do acordo, eles vão ter um centro, um núcleo, um estabelecimento permanente aqui. E esse estabelecimento permanente vai ser tratado como se fosse uma empresa no Brasil e vai ser tributado como se fosse uma corporation, como se fosse uma entidade legal, tributando lucros menos despesas e tributando como se fosse uma pessoa jurídica. O Brasil, historicamente, nunca adotou estabelecimento permanente. Primeiro, porque não tem na legislação interna estabelecimento permanente como é para fins internacionais. Tem algumas coisas parecidas com agente de vendas e comissionaire, que o regulamento de imposto de renda previa, tá? Mas isso não é estabelecimento permanente para fins internacionais. E o Brasil não adotava. A partir de 2015, o Brasil começou a ficar mais atento a isso. E, em 2017, teve um caso, que é o caso Forreciar, que é o caso envolvendo um CARF, né, sobre estabelecimento permanente, envolvendo Brasil e França, que foi decidido que a França tinha um estabelecimento permanente no Brasil. E com base no acordo deveria ser tributado aqui.
Só que aí, obviamente, como o CARF nem o judiciário sabem o que é estabelecimento permanente, porque nunca trataram disso, decidiram que, por a França ter um estabelecimento permanente no país de fonte, que era o Brasil, seria tributado 15% de imposto de renda na remessa, o que tecnicamente está incorreto, porque estabelecimento permanente não se tributa na remessa. Estabelecimento permanente se tributa como pessoa jurídica 34% do lucro líquido. E aí vem a primeira pergunta, o estabelecimento permanente pode eleger lucro presumido? Pode eleger simples? Porque se ele é uma pessoa jurídica, tratado como tal, a gente tem opções de tributação da pessoa jurídica, não é automático, eu elejo. Como é que o estabelecimento permanente vai eleger se ele vai ser tributado no lucro presumido, no simples ou no real? Ou até arbitrar. Ah, não quero guardar a documentação, pode arbitrar essa porcaria com a receita bruta, 20% a mais. E daí? Pode? Pode. Mas como é que ele faz isso? Tem CNPJ para o estabelecimento permanente? Não, não tem. Então como é que ele vai eleger? Então é um problema operacional que todo mundo enfrentava. Então o Brasil falava, mas eu não se preocupa com isso. A Receita Federal falava com o pessoal da Receita, não se preocupa com o estabelecimento permanente. A gente não trata isso aqui mesmo. Pô, mas agora tem um caso que tratou. E aí? E aí tributa na fonte é 15. Errado. Porque tributar na fonte é 15, é o gross, é rendimento bruto, a remessa, já está errado, porque é rendimento líquido, é 15% na fonte, IRRF, não é IRPJ, 34%. Então, um caso completamente errado. Só que vocês sabem que quando tem jurisprudência errada, uma besteira, isso vira efetivamente jurisprudência. Então, tem um caso, vou receber no CARF. E se você tiver que fazer Risk Assessment para CPC 25 ou FIN 48 para fins americanos, você tem que pegar esse caso e falar, se você tiver estabelecimento permanente, tem a chance de tributar 15% do bruto. O americano ou o europeu liga para você e fala, não, cara, é que você não sabe estabelecimento, está errado o que você falou. Não, não está errado o que eu falei. Essa foi a decisão. Eu falei, mas não faz sentido. Mas é a decisão que tem. É essa a decisão que tem no CARF hoje de estabelecimento permanente. E você vai fazer o quê? Você vai olhar e falar, isso não serve? Difícil. Então, a questão de estabelecimento permanente tem ganhado uma importância no Brasil, porque não tem estabelecimento permanente na legislação interna, e aí tem gente que defende que não ter uma legislação interna não pode aplicar, tecnicamente está incorreto, porque é um conceito de tributação internacional que o acordo cria, tributando como se fosse pessoa jurídica, e todo mundo tem legislação de pessoa jurídica na sua legislação interna, mas isso é outra discussão. E agora, Brasil, tem estabelecimento permanente no Brasil? Se você falar que agora vai ter, você vai ter que ler esse artigo aqui, que ampliou a lista negativa, que ampliou os tipos de contrato sujeitos a ser estabelecimento permanente, que teve nova redação do parágrafo 5º para esclarecer o conceito de agente independente, que era um conceito antigo, e inclusão do parágrafo 8º, nova redação para a questão de seguradora, que o Brasil tem muito seguradora e resseguradora. Então, se você fala assim, estabelecimento permanente no Brasil não cola ainda, você não precisa ler isso aqui. Só que é o seguinte, por que o Brasil atualizou o artigo 5º de estabelecimento permanente com a Argentina, se o Brasil não aplica estabelecimento permanente? Estranho, né? Então está preparando para ver alguma coisa. E, meu amigo, vou adiantar uma coisa para você. Tem pouca gente que entende estabelecimento permanente no Brasil. Tem pouca gente. A gente está com um trabalho com um cliente que foi exatamente isso. Um cliente francês disse assim, Leonardo, a gente tem que ver se a gente tem estabelecimento no Brasil. As minhas operações que a França vem fazer aqui são essas. Me dá uma lista de 20 operações. Eu quero saber se cada uma delas eu tenho risco de estabelecimento permanente. Porque se eu não tiver, eu sou companhia aberta, o meu balanço vai ficar horroroso. E eu não posso correr esse risco. Porque hoje não está em nota explicativa, não está em nada. Está no ar. Eu quero materializar isso, ou não. Eu preciso primeiro analisar e depois uma legal opinion. E depois você vai ter que discutir com meus auditores se essa porcaria entra ou não entra no balanço. Tem passivo escondido aqui ou não? E pegou um vídeo de operação e falou, cara, tem umas aqui que já são hoje estabelecimento permanente. Mas o Brasil não aplica estabelecimento permanente. Isso é outra coisa. Mas já são. Você quer monetizar isso aqui e discutir com o auditor se tem que incluir ou não? Não sei, calma. Depois a gente conversa. Tá bom. Tá aí. Tá? Então, é uma coisa importante. Teve uma mudança dos dividendos aqui, mas, pessoal, dividendos é aquela coisa. Vai ter reforma tributária. A gente no Tax Online falou de reforma tributária. Né? Então, vai tributar o dividendo? Não vai, não sei o quê. Dividendo, um artigo, a gente até brincou aqui. Não sei quem que falou isso, mas alguém falou... no nosso Tax One, falou assim, dividendo é aquele artigo que a gente nunca lê nos acordos de tributação no Brasil. Óbvio, tem isenção, a gente nunca lê. A gente é um importador de capital, um importador de tecnologia, a gente que paga dividendo para fora, a gente não recebe dividendo. A BRF, a Gerdau recebe. Tá bom, essas são exceções. Tá? A maioria paga dividendo para fora. Se paga dividendo para fora, tem isenção desde 96, ninguém olha. Só que se voltar a tributação de dividendo, você vai ter que olhar os acordos de dividendo, os artigos de dividendo. Por quê? Porque tem alíquota diferenciada, tem redução para 10%. Só que a redução de 10% não é automática.
E a redução de 10%, na maioria dos acordos que o Brasil está celebrando agora, tem esse mínimo holding period de 365 dias. E a participação societária mínima, que dependendo do acordo tem uma porcentagem. Então, se você está preocupado que a tributação de dividendo pode voltar, e o mínimo holding period é de 1 ano e de uma participação societária, quando ele voltar, você vai ter que esperar 1 ano e adquirir uma certa participação societária, o que vai postergar a sua redução de 10% por mais 1 ano. Então, você vai ter que pagar 15% naquele ano. Então, tem um planejamento tributário prévio, que é, agora, aumenta a sua participação societária e fica com ela 1 ano, porque se o ano que vem mudar com o dividendo, você já observou o requisito e já aplica, assim que mudar a legislação, as 10% de redução. Não tem que explicar mais 1 ano. Ah, isso é óbvio, Leonardo. Não, não é óbvio, porque muita gente não sabe que tem que fazer isso. Então, se você está preocupado com isso, se é uma coisa que você distribui muito dividendo para fora e pode te impactar 5% do bruto que você distribui para fora, você já começa a fazer agora. Aí, se não passar, qual o problema? Tem problema você aumentar a sua participação societária na sua controladora e ficar com a participação societária mais de 1 ano? Não. Então, por que você não faz? Então, você tem que fazer. Então, essa é uma outra oportunidade de planejamento tributário. 5% de dividendo. Tem empresa que paga 95% do PL, amigo. É muito dinheiro. 5% faz diferença. 0,38 de OF já faz diferença. Juros. Inclusão do beneficiário efetivo. A Argentina não tinha beneficiário efetivo. Vocês vão receber, depois a Francine vai mandar para vocês, o PDF do meu livro de Planejamento Tributário Internacional, Conceito de Beneficiário Efetivo no Acordo de Tributação. Lá, eu já levantava que o acordo com a Argentina tinha um trade shop impossível, que era utilizar veículo via Argentina, ou, sobretudo, controlada na Argentina, que não tinha beneficiário efetivo. E, portanto, eu podia usar como se fosse um agente procurador, sem substância nenhuma, e aplicar o tratado. E, nesse caso da Argentina, eu tinha um benefício, que era a blindagem, ou a isenção de distribuição de dividendo, como a gente tem, por exemplo, com Equador, com Espanha, com Áustria e com Japão. Agora não pode mais, porque agora tem beneficiário efetivo. Ah, o que muda nisso? Muda muita coisa. Porque agora, para você aplicar o tratado entre Brasil e Argentina, o beneficiário efetivo dos rendimentos de juros tem que estar na Argentina, ser residente na Argentina. Antigamente não tinha esse requisito. Ah, mas o Brasil não ia aceitar, isso é outros 500. Mas não tinha o requisito, eu não precisava ser o beneficiário efetivo. Eu podia ser uma stepping stone, eu podia ser uma conduit company, receber na Argentina e passar no dia seguinte 100% do rendimento em 24 horas para o exterior e ainda aplicar a redução no Brasil e Argentina. Isso era possível, porque não tinha beneficiário efetivo. Agora tem beneficiário efetivo. Então o pessoal que falava, beneficiário efetivo estava implicitamente. Se estava implicitamente, por que alterou e incluiu agora beneficiário efetivo? Né? É aquela velha discussão. Está confirmando ou está inovando? É obviamente que está inovando, porque beneficiário efetivo é um conceito técnico de acordo de tributação que o Brasil não tinha com a Argentina. A mesma coisa no royalty, também inclui o beneficiário efetivo, que é mais um requisito de treaty entitlement, ou seja, é mais um requisito para aplicar Brasil e Argentina quando pagar royalty do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Brasil, eu tenho que saber se o beneficiário efetivo está em um ou outro país. E para isso eu tenho que saber se ele recebe parte, se ele repassa parte do rendimento, qual que é o tempo que ele faz isso, qual que é a substância que ele tem lá, para saber se ele é beneficiário efetivo ou não. Isso aqui vai dar trabalho. Aí tem algumas coisas, professores e pesquisadores, né, estudantes aprendizes, isso aqui ninguém observa, né, porque isso aqui, quando que você vai ter uma consulta de um professor, pesquisador, estudante ou aprendiz, né? Mas está aí. E eliminação da dupla tributação, isso aqui é muito relevante. Isso aqui pouca gente tratou, tá? Eu só encontrei 2 comentários na doutrina recente sobre isso aqui. Está passando desapercebido. Eliminação do método da isenção com modalidade de dupla tributação, substituído pelo método de crédito. Meu amigo, isso é muito relevante. Porque quando a gente tinha... Não sei se esse desenho está ruim, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Quando a gente tinha uma estrutura... Brasil, 90% Argentina. Argentina é uma controlada do Brasil. E aí você tem que caso esse? O caso clássico, né? O caso da Igo. Qual que é o caso? Quando eu pago dividendo da Argentina para o Brasil, pelo acordo, isso aqui era isento. Mas o dividendo já é isento na legislação brasileira. Não, o dividendo pago pela empresa brasileira é isento. O dividendo recebido não é isento. É tributado a 34% como receita normal, de pessoa jurídica. Só que isso aqui tinha uma isenção que o acordo dava. Acabou.
você não pode usar mais isso aqui para blindar a CFC, regra CFC. Então você botava uma coligada ou controlada na Argentina, embaixo dessa você tinha, como a Eagle tinha, empresas embaixo, em BVI, no Uruguai, e outras, qualquer outro lugar. Isso aqui vinha para cá, claro que a legislação mudou, tá? É óbvio, vocês sabem disso também, a legislação mudou, mas para fins de CFC, se eu fizesse o Blender aqui na Argentina, quando eu distribuísse, isso aqui era isento. Então eu tinha a discussão do tratado para fins de regra de coligadas e controladas, que o artigo 7º me protegia em não tributar a Argentina, não podia tributar, essa é uma discussão que está em tribunal, tem o caso precedente favorável do STJ, do caso da Vale, não podia tributar, e quando fosse distribuído, o Brasil não podia tributar. Meu amigo, significa que todo o lucro embaixo da Argentina não era tributado na Argentina e não era tributado no Brasil. Isso é muito relevante. É muito relevante. E agora? Acabou. Agora não tem mais isenção. Quando distribuir para o Brasil, vai tributar. Então você perdeu um argumento da isenção de CFC. Você só tem um argumento, que é o artigo 7º, que é o argumento correto, que sempre foi. Mas você tinha efetivamente, quando você distribuía os dividendos, se você conseguia não tributar na Argentina, porque você está no tribunal, ou porque você tomou essa posição e correu risco, porque tinha uma legal opinion, quando você recebia no Brasil, você falava, isso aqui eu não vou tributar no Brasil, está isento. Agora não tem mais isso. Agora é crédito. Tem crédito do imposto pago na Argentina? Não. Então vai tributar em tudo aqui. Tem crédito na Argentina? Tem. Então traz a diferença, tributa aqui. Então acabou a dupla não tributação para fins de Argentina. E pouca gente olhou isso. Ah, mas a Argentina não é relevante. Meu amigo, para quem trabalha com Latam sabe que a Argentina é relevante sim. Então, é isso aqui que eu falei, efeito direto para as regras de tributação de lucros de coligados e controlados no exterior, por isso está em vermelho. Isso aqui mudou muito. Então, mesmo com a nova lei, que prevê a tributação automática dos lucros auferidos pela, né, o PAVI, né, parcela de ajuste, investimento internacional, mas aqui essa redução, a redação, né, inicial assegurava a isenção, agora não tem mais, então isso significa que você vai ter que revisar sim a sua estrutura com a Argentina. Então se você tem Brasil com alguma coisa embaixo na Argentina, você vai ter que revisar isso. Se você não revisar, você vai ter um acréscimo patrimonial decorrente de distribuição de dividendo e isso vai ser tributado no Brasil. Então você vai ter um tax leakage com certeza nessa estrutura. E aí tem outras aqui que procedimento amigável, troca de informação, isso aí é também importante, a inclusão da cláusula de LOB, Limitation on Benefits, né? E uma cláusula de PPT, que é o Principal Purpose Test. Então isso aqui claramente regras anti-abuso. Então o Brasil com a Argentina colocou que se for objetivo principal ter um benefício do tratado, o objetivo e propósito das disposições vão estar violados e, portanto, você não pode ter. Então, propósito específico, o PPT é o objetivo principal. Então, se o objetivo principal daquela estrutura foi evitar a dupla tributação, você não pode aplicar o tratado para reduzir a dupla tributação. É uma cláusula subjetiva, mas o PPT é uma cláusula subjetiva, e também tem a cláusula LOB dos parágrafos 2 a 4, inclusão nos moldes dos acordos celebrados recentemente pelo Brasil. Um padrão de LOB mais objetivo, né? Limitation on Benefits é uma cláusula mais objetiva, ela dá requisitos que, se você cumprir, você está dentro do tratado e pode aplicar, se você não cumprir, você está fora do tratado e não pode aplicar. E o PPT é uma cláusula mais subjetiva. Ah, se o seu propósito principal, objetivo principal, for evitar a dupla tributação ou ter um incentivo fiscal decorrente do tratado, se isso for o objetivo principal, o tratado não se aplica. Você sabe que essa carta branca para a Receita Federal é muito perigosa, mas com a Argentina tem, antigamente não tinha. Então também aumentou, né, o scrutiny para fins de tax planning com Brasil e Argentina. Inclusão da CSL nos importes visados, isso aqui já tinha através da lei. Transferência de tecnologia. Estão sujeitos à alíquota de 10% de RRF nos acordos de royalties. Então, menção expressa que transferência de tecnologia estão sujeitos. Ah, transferência de tecnologia já era royalties. Sim, mas isso não estava expresso. E a alíquota é 10, não é 15. Serviços técnicos e assistência técnica não estão compreendidos no artigo 14, profissões independentes, e sim artigo 12. Então, serviço técnico e assistência técnica sem transferência de tecnologia, tributado como royalty e, portanto, 15% com base no acordo. Então, a mesma coisa que o 710 do Rio falava. E fim do taxpayer, isso aqui é muito triste. Isenções ou reduções do imposto sobre a renda não se aplicarão se dessas isenções ou reduções puder resultar uma transferência de recursos ao fisco do outro estado contratante. Então, o que acontece? O tax pairing era justamente esse double dip,
e essa questão da isenção dos dividendos, ou seja, se eu tivesse uma não tributação de dividendo pago do Brasil para a Argentina mesmo assim não podia tributar, e vice-versa. Se o lucro não foi tributado na Argentina, quando distribuísse para o Brasil, porque tinha uma isenção, a Argentina não podia tributar. Então o tax sparing é o que eu deixei de pagar no Estado, eu mantenho e não pago no outro. Isso é permitido, ou me dando crédito, ou mantendo a minha isenção. Isso era muito bom porque evitava a dupla tributação e gerava dupla não tributação. Acabou o tax sparing com a Argentina. Então, com a Argentina, se você tem um estudo na Argentina que não pagou imposto na Argentina e não pagou imposto no Brasil, hoje ela está errada. Hoje ela tem que ser revista. Antigamente podia. Não paguei aqui, beleza. Agora, não, alguém vai ter que pagar. Como? Porque está no tratado, acabou o tax sparing. Então, você não pode fazer uso desse instrumento. Antigamente podia. Acho que vale a gente dizer que essa alteração do protocolo da Argentina é relevante no contexto da entrada do Brasil na OCDE, porque pelas informações que a gente já tem da própria Receita, esse vai ser um modelo que provavelmente vai ser adotado para revisão de todos os tratados que a gente tem que celebrar. Não serão celebrados novos tratados com os países com os quais a gente já possui tratados atualmente. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a alteração dos protocolos. Os protocolos vão seguir uma redação padrão? Não. Os protocolos já não seguem uma redação padrão hoje em dia, e a tendência é que isso se verifique daqui para frente. Então, é bastante importante ter em mente que os protocolos precisam ser lidos. Os tratados precisam ser lidos, mas os protocolos hoje em dia precisam ser lidos com mais atenção até do que os próprios tratados. Ali no protocolo da Argentina, que já foi alterado, quando o Léo está falando em impostos pisados, a gente viu que teve a inclusão da CS, mas não teve a inclusão que era esperada por conta das outras contribuições. Então, esse é um dos pontos de interrogação que a gente fica. Tudo bem que a gente tenha uma proposta de reforma tributária rodando no Congresso, e pode ser que a gente tenha a redução aí do número de contribuições. Mas se a gente continuar no cenário atual que a gente tem, talvez a gente ainda continue com os problemas de risco que a gente tem atualmente. Então, é só para ficar distraída que provavelmente, pelas informações que a gente já tem da própria Receita, seja esse o modelo que seja seguido, a alteração dos protocolos e a utilização de uma redação padrão nessas mudanças que a gente deve ver. E como a Fernanda falou, lembrem que o protocolo ele não é atualizado no texto do acordo, ele vem depois. Então não é igual uma IN que é atualizada, muda, você tem que ler e depois tem que ler o outro e aplicar. Aqui só para o tax sparing, que às vezes eu passo batido, tem gente que não entende, o tax sparing, um exemplo clássico para você não esquecer, se o Brasil distribuísse dividendos, se fosse o contrário, tá? O Brasil fosse detido pela Argentina, inverte a seta aqui. O Brasil distribuísse dividendo para a Argentina, pelo acordo Brasil-Argentina, o artigo 10 de dividendo falava que o Brasil poderia tributar a 10% ou a 15% de dividendo. E o Brasil tributando, lembra que tinha o método da isenção antes. Então o Brasil poderia tributar, se o Brasil tributasse, não era crédito, era isenção na Argentina. Isso é muito relevante. Então o Brasil pode tributar dividendo na fonte e a Argentina tem que dar isenção, porque o método era isenção. Só que o Brasil tem uma norma interna que diz que dividendo pago por empresa brasileira, seja para o exterior ou seja para o Brasil, estão isentos. Então, no texto do acordo, o Brasil tem competência para tributar e a Argentina tem que isentar. Por legislação interna, o Brasil não tributava e a Argentina nunca teve competência para tributar dividendo, porque era método de isenção. Então, o que influencia para a Argentina? Nada. Porque eu falava, Argentina, o dividendo que o Brasil paga para mim, Argentina, eu não posso tributar porque o método é isenção. Então, se o Brasil tributa efetivamente ou não, para a Argentina não interessaria, porque a Argentina não tem competência no acordo para tributar. Só que o Brasil tinha competência e não exercia, por lei interna que tinha isenção. O que significa isso para tax sparing? O tax sparing permitia que isso acontecesse. Eu não tributo por norma interna, mas tenho competência pelo acordo, então dá zero, e no acordo eu não posso tributar, dá zero. Sem tax sparing eu posso tributar, você tem que dar isenção. Se mantivesse a isenção, já não tem isenção, mas se mantivesse a isenção, o Brasil não tributa por norma interna. Sem o tax sparing,
ele readquire a competência para tributar, porque fala, eu não posso tributar se você tributasse. Você tributou? Não. Lei interna não deixa. Então eu vou tributar na Argentina. Volta, é regaining of tax sovereignty. Então ele volta para a tributação. Isso é uma discussão técnica muito grande, tá? O professor Schwerer tem embates homéricos com o professor Rosenblum da NYU, porque não tem resposta certa para isso. Isso é política fiscal. Não tem uma norma que responde isso. A política fiscal do Brasil pode ser aqui interpretar taxpayer de uma forma e aqui da Argentina outra. Então qual é a política de taxpayer da Argentina? Como elas interpretam taxpayer? Se fosse dessa forma, eu não tributei, eu ganho novamente a tributação, antes não podia, agora pode. Então se hoje, que não tem mais isenção e não tem mais taxpayer, tem uma distribuição de dividendo, o Brasil não tributa, aqui vai ser tributado. Antigamente não era tributado. Então mudou absurdamente. É tributação contra não tributação antigamente. Tá? Então o taxpayer é muito relevante. O pessoal não está olhando o taxpayer. Suíça. Suíça, acordo novo. Acordo novo, primeira coisa, entidades transparentes e veículo de investimento coletivo, né, o CIV, que é muito debatido internacionalmente. É muito bom que tenha um acordo que bote CIV em entidade transparente, porque a gente usa entidade transparente e fundo de investimento, que é o CIV, internacionalmente para vários procedimentos tributários. O problema é que na Suíça não se usa muito fundo de investimento. Na Suíça se usa várias holding company e domiciliary company. Então, o problema é bom que tenha, mas na prática não serve para nada. Tá? Essa é a grande questão. Se tivesse o CIV expresso, por exemplo, no acordo com a Holanda, seria muito bom, porque eu tenho um monte de fundo na Holanda e Luxemburgo. Agora, com a Suíça, é legal que tenha? É legal que tenha. Serve para alguma coisa? Não, não serve para nada. Tá? Essa é a visão empírica e prática do que a gente tenta trazer para vocês. Tributos visados, menção expressa CSL. Lei 13.202, como a Fernanda falou em 2015, já falou que para todos os acordos, CSL está dentro. Então, isso aqui vai se repetir, eu não vou passar várias vezes a CSL. Isso aqui é importante, primeira vez na história que fundo de pensão é incluído no texto do acordo dentro de uma pessoa visada. Então, você tem fundo de pensão. Ah, isso é relevante? Isso é relevante. Para quem trabalha com private wealth, fundo de pensão na Suíça é muito importante. E fundo de pensão no Brasil, para fins do cara que sai do Brasil e vai morar na Suíça, o teu cliente patrimonial que tem 50 milhões ou mais de patrimônio, se aposentou e foi para lá, isso se aplica. Fundo de pensão no Brasil e na Suíça. Então, quem tem dinheiro na Suíça vem morar no Brasil para se aposentar, quem tem dinheiro no Brasil vai morar na Suíça, o lema, quando se aposentar. Então, isso é relevante para quem trabalha com private wealth. Ah, também para quem trabalha com corporate taxation, obviamente, fundo de pensão interessa? Claro que interessa. Mas você pode fazer outros investimentos e outros veículos, tá? Isso aqui para a pessoa física é muito importante. Tem várias coisas aqui que são meio clássicas, eu vou passar porque a gente vai ver no final. Estabelecimento permanente, prazo de 9 meses para a caracterização do canteiro de obra, o Construction PE. Isso é diferente, porque o CDE fala que é 12 meses e a ONU fala que é 6 meses, porque a ONU é pró-país em desenvolvimento. O Brasil ficou aqui na metade com a Suíça. A Suíça falou, cara, você não é igual o Tahiti. Então não vou aceitar 6 meses. E o Brasil falou, mas eu não sou a Alemanha, então não vão ser 12 meses. Ah, vamos ficar no meio do caminho 9 meses? Vamos. Ah, isso interessa para quê? De novo, se começar a aplicar Construction PE, isso aqui é relevante. Porque 9 meses, você tem 3 meses que você consegue, num ano, evitar um canteiro de obra. E Construction PE, meu amigo, acontece toda hora. É o cara que... Construction PE não é só construção civil. É o cara que vem furar petróleo, fazer sondagem, FPSO. É um monte de coisa que acontece que está dentro do Construction PE. Não é só levantar prédio. Então, isso aqui é relevante. Porque 3 meses que você ganha para evitar um Construction PE. Você fica o quê? Você fica 8 meses. Se fosse 6 meses, 8 meses você já tinha um Construction PE. Ah, qual a aplicabilidade prática disso aqui hoje? Pouca. Mas a Suíça tem, de fato, investimentos diretos com o Fluxo Brasil para fins de petróleo e gás. Não é usual, a maioria via Holanda, via Áustria, mas tem sim algumas coisas Suíça diretamente para fins de petróleo e gás. Bom, dividendo fala de fundo de pensão. Juros, a redução de RRF para 10%, se você tiver 5 anos, beneficiário efetivo for um banco, tá? Quase sempre a redução de juros é quando é banco ou próprio Estado, não é para entidade privada. Então, se você olhar uns juros no acordo de tributação que tem 10%, quase nunca vai se aplicar no seu caso se você pagar juros para uma entidade privada lá fora. A exceção é o Japão, que é 12,5%, independentemente de quem receba esses juros. Tá? Bom, tributação exclusiva, se for fundo de pensão, então fundo de pensão muito tratado no acordo com a Suíça, por isso que é importante
você ter em mente isso. Artigo 13, a primeira vez que o Brasil incluiu essa remuneração por serviços técnicos. Historicamente, o artigo 13 é o acordo de ganho de capital, é o artigo de ganho de capital, foi renumerado e remuneração por serviços técnicos. Então, um dispositivo autônomo tratando da tributação de remuneração por serviço técnico de forma cumulativa, ou seja, Estado da fonte tributa e a residência também tributa. Algo inédito nos acordos anteriormente celebrados pelo Brasil e a alíquota é reduzida de 10%. Então, se você tem importação de serviço do Brasil de um cara na Suíça, então vem uma empresa na Suíça, vem uma farmacêutica fazer alguma coisa no Brasil, um serviço, volta, e esse serviço é considerado um serviço técnico para fins da IN. Quando eu tenho que pagar para a Suíça, antes eu podia discutir se tem acordo, é lucro de empresa, eu não vou tributar, se tem protocolo, se é artigo 12, etc. Aqui acabou qualquer discussão. Aqui é serviço técnico? É 10% na fonte, não é 15%, é 10% é melhor, mas tem tributação. E antigamente eu podia defender que a acordo de tributação, artigo 7º, protege, independentemente se eu tenho protocolo ou não no 12, que é outra discussão. Agora é muito claro, Suíça prestou serviço no Brasil, foi embora, eu tenho que pagar 10% na fonte. Não tem discussão aqui. O que vai ter discussão é o que é serviço técnico, o que é serviço puro. Porque serviço puro é artigo 7º, não tributa na fonte, lucro de empresa. Serviço técnico tributa na fonte a 10, não a 15, como serviço técnico. Outros rendimentos, é o artigo 21. Isso aí é historicamente a tributação de prestação de serviço que o Brasil já superou, mas que deu muito pano para manga, no caso do Copersul, no caso da Iberdrola. Tributação de outros rendimentos somente no estado de residência. Isso aqui é inédito no acordo com o Brasil. O Brasil, a única coisa que tem esse não tributação pelo país da fonte é no caso Brasil e França, porque não tem o artigo 21. Agora, quando tem o artigo 21, a tributação cumulativa. O Brasil tributa na fonte, como outros rendimentos, e a residência dá o crédito, tributa a diferença. Com a Suíça falou, não, artigo 21 para a Suíça, modelo OCDE. Outros rendimentos é só a residência que tributa. E o Brasil aceitou. É a primeira vez que a tributação exclusiva de outros rendimentos é na Suíça por força do acordo. Eliminação da dupla tributação. Crédito fictício, tax sparing, sobre dividendos pagos por fonte brasileira, como se tivessem sido tributados domesticamente por fonte suíça, e ausência de cláusulas de crédito presumido matching credit. Então, o que você tem aqui? Você tem um tax sparing só de dividendo permitido. Então, se não tributei, eu dou o crédito ou dou a isenção, independentemente da efetiva tributação ou não. Isso é bom, na Argentina não tem mais. Mas você tem a ausência do crédito presumido, que é o matching credit, que é quando eu pagava qualquer coisa, por exemplo, de royalties, de juros e, obviamente, dividendos, se eu tributasse. Se tributasse na fonte aqui a 10% ou a 15%, eu tomava um crédito lá de 20% ou 25%, um crédito adicional no país de residência. Então isso era bom para o Brasil, porque o Brasil falava, ei, gringo, vem aqui, investe no Brasil, qualquer rendimento passivo que eu tributar 15% na fonte, você toma um crédito de 5% ou 10% a mais disso, que é bom para você, porque a sua alíquota de corporate income tax no exterior certamente vai ser superior a 15%. Então se a tua alíquota de corporate taxation na Suíça é 25%, tributou a 15% aqui, você levaria um crédito de 25% mesmo tendo recolhido 15%, um crédito adicional. A Suíça falou, não, eu não aceito matching credit. Tax sparing, eu aceito, porque é o que eu falei, é política internacional, é como você compreende o tax sparing, não é questão de benefício fiscal, é questão de compreensão da política fiscal adotada no tax sparing, mas o matching credit, não, o matching credit é claramente um incentivo fiscal. Tributei a 15%, eu te dou um crédito adicional. A Suíça falou, não vou dar crédito adicional de nada. Se tributou a 15% no Brasil, é 15% aqui. Se tributou a 10%, é 10%. Eu não vou te dar crédito a mais, porque eu estou investindo no Brasil por meu investidor suíço. Não vou. E isso é a política que quase todos os acordos com a OCDE estão seguindo. Não tem mais matching credit. Protocolo. Cláusula de nação mais favorecida. Extremamente importante. Equiparação de tratamento fiscal futuro para juros, royalties, serviços técnicos. Aqui é que entra. Porque juros e royalties é até padrão. Agora, serviço técnico, por ter um artigo específico, que é o 13, também está na cláusula mais favorecida. Ou seja, com um país membro da OCDE. Isso aqui é extremamente relevante. Significa que, se o Brasil celebrar um acordo com um país membro da OCDE, mesmo o Brasil não sendo membro da OCDE, celebrou um acordo com um daqueles 36 países que são membros da OCDE, a partir da assinatura do acordo com a Suíça, ou seja, posteriormente, que juros, royalties e serviço técnico têm um tratamento mais favorável, ou seja, uma alíquota menor, de 10%, de 5% a uma isenção, aplica automaticamente para a Suíça. Então a Suíça se resguardou. Falou, tudo bem, você está voltando a assinar um acordo de bitributação depois de 20, 30 anos, tirando com a Turquia, com a Trinidad e Tobago e com a Venezuela que não contam? Beleza. Eu quero saber o seguinte,
Se você no futuro tiver um tratamento melhor para rendimentos passivos, entre aspas, e aqui você entra em serviços técnicos, que for menos que a minha alíquota que a gente negociou no tratado, eu quero que isso aplique automaticamente, porque eu não quero ser o boi de piranha para negociar com você e depois vem um cara e pega um tratamento mais favorecido porque eu ajudei você a voltar para o CDE. Tá? Então isso aqui é muito importante. E isso aqui, cláusula de nação mais favorecida, é o que acontece com alguns acordos hoje de serviço técnico tratado como royalty. Então tem gente que aplica errado o 10%, por exemplo, com México e com África do Sul e com Coreia do Sul, porque não sabe ler cláusula de nação mais favorecida. Porque não está escrito que a alíquota entre os acordos é 10, tirando o México. Mas por causa de nação mais favorecida, você vê que com o México foi 10, logo se aplica para a África do Sul e para a Coreia 10, porque tem cláusula de nação mais favorecida. Só que não está no texto do acordo. Então, se você não sabe o que é cláusula de nação mais favorecida, você vai aplicar 15 quando o acordo diz que é 10, mas não está escrito 10 em lugar nenhum. Você tem que saber ler o acordo. Singapura. Serviços técnicos, também. Mesma redação, só que uma diferença. 15% na fonte. Para a Suíça é 10%. Puxa, por que para Singapura talvez seja menor? Porque Singapura, meu amigo, não tributa renda universal. Singapura tributa renda territorialmente. Então significa que se você tributasse a 15, esse crédito para Singapura não serve para nada. Então Singapura falou, escuta, vamos reduzir a alíquota na fonte, porque essa alíquota na fonte vai ser a alíquota final. Tirando, sempre tem exceções, tirando alguns casos, a maioria das vezes, quando pagar alguma coisa para Singapura de serviço técnico, eu não tributo em Singapura. Então eu vou ficar com um crédito pendurado de 15 que eu não vou usar. Então baixa para 10, que a tributação efetiva fica 10. Tá bom. Com a Suíça conseguiu. Com Singapura não conseguiu. Faria sentido ser o contrário. Com Singapura ser 10, com a Suíça ser 15. Só que olha como é que as coisas são de negociação. Não passou por negociação. Singapura falou, eu quero 10, igual a Suíça. Falou, não, eu não vou te dar 10. Por quê? Justamente por você não tributar renda, eu não vou tributar, reduzir a alíquota efetiva a 10%. A alíquota efetiva vai ser a minha alíquota na fonte, que é 15, que é padronizada. Porque você não tributa renda, você é um paraíso fiscal. E a gente vai ver que saiu do paraíso fiscal, continuou como regime fiscal privilegiado. Cláusula de LOB e PPT, também no mesmo padrão, inclusão parecido com o que aconteceu na Argentina. A questão do tiebreaker rule eu não vou entrar porque não vai dar tempo. Aqui isso é muito importante, Service PI, o PI de serviço. De novo, para o pessoal que fala, e a gente já vê isso desde 2013, que o Brasil não adota PI. É verdade, não adota PI. Ah, tem o caso da Forreciar e o caso da Petrobras isolados no cárcere. Tem, são só 2 casos, legal. Mas, não obstante o Brasil não adotar PI, o Brasil está se preparando para adotar PI. O Brasil passou um Service PI em Singapura que não tem, só tem um acordo de bitributação, além disso aqui, com o Service PI, dos 33. E passou estabelecimento permanente por prestação de serviço, que não existe nos outros acordos, dos 32. Se passou isso, é porque o Brasil está olhando Service PI, está olhando. Se Singapura vier aqui prestar um serviço, vou tributar na fonte como se fosse uma pessoa jurídica, mesmo não sendo um padrão. O Service PI é uma cláusula padronizada do modelo da ONU, não é do modelo do CDE, porque é uma cláusula típica de país em desenvolvimento, que o gringo vem aqui prestar serviço, vai embora e não pagava imposto na fonte. Então isso aqui prova que o Brasil está olhando PI, e o Brasil está se preparando para tributar PI. Se vai tributar ou não, ninguém nunca sabe, mas está fazendo todo o arcabouço preparatório. Protocolo. O que tem no protocolo importante em Singapura? Não há menção a CIV, como tem na Suíça. A ausência de não tributação na fonte, no caso de rendimentos recebidos por fundo de pensão. Então, o fundo de pensão está tratado na Suíça, aqui não está tratado especificamente. JCP, expressamente tratado como juros para fins de acordo, isso aqui é muito importante. Também esse cliente nosso, francês, fez uma pergunta. Como é que eu trato o JCP à luz de BEPS hoje em dia nos acordos de tributação? Depende. Qual que é o teu acordo? França. França não tem equiparação. E aí? Posso fazer o double dip? Posso tomar a dedução e não tributar na França? Depende. Liga para o advogado na França e pergunta. Se é tributado como equity? Muito provavelmente ele fala que sim. Só que a corte francesa tem decidido contra o contribuinte no estilo brasileiro. Ah, é isso? Dane-se, eu vou tributar assim mesmo. Mas tem fundamento para dizer que é instrumento de equity na França? Sim, a França vai olhar isso aqui e vai chamar de equity. Legal. Como o JCP não está expressamente tratado como juros no acordo com a França, toma a dedução e toma a isenção, continua o double dip. Pô, mas isso não é mais arrojado a fim de royalty? Para fins de BEPS?
É. E daí? O Brasil é membro da OCDE? Não. Então, no Brasil, é dedução. Normal. Se o Brasil não é membro da OCDE, a aplicação de evitar a dupla não tributação com base em instrumento financeiro híbrido se aplica para a França. Mas se você me disser que a França dá um parecer ok, dizendo que isso é isenção porque é um instrumento de equity, a França vai ter um problema. Que vai falar assim, não, mas para fins de BEPS eu tenho que evitar isso. Tudo bem, mas é uma questão francesa, não é uma questão brasileira. Aí o pessoal fala, Leonardo, mas a maioria dos acordos já está prevendo tratamento igual de JCP como juros. Então, você está indo na contramão. Ué, se o Brasil está negociando individualmente no protocolo a inclusão de JCP como juros, o que não foi negociado não é juros. É raciocínio de teoria geral do direito isso, né? Então, pessoal, mas aí é implícito. Não tem nada implícito. A prova que não tem implícito é a CSLL, que todo mundo achava que era excluída da tributação, e casos do CARF dizendo, não, tem que incluir. Temporalmente, depende de quando foi assinado o acordo. E depois veio a lei e falou, não tem que incluir nada. Mas antes tinha que incluir, se você não tivesse uma decisão favorável. Então, se tem que ratificar ou se tem que constituir o direito por JCP, fato é, no tratado com a França, não tem. Então dá para fazer double dip? Dá, se a França falar que pode. Mas para fins do Brasil eu estou tranquilo que eu não vou tratar como juros, vou tratar como JCP e para fins do acordo JCP, no país de residência é tratado como equity e tem que dar a dupla, o double dip, de não tributar nenhuma das vezes. Prestação de assistência técnica como royalty, isso aqui também é uma novidade. Então o Brasil tem assistência técnica como royalty, por exemplo, no acordo com a Índia, expressamente. Serviço técnico e assistência técnica são royalty. A maioria diz serviço técnico é tributado como royalty. Com a Índia fala e assistência técnica. Aqui, a assistência técnica é com royalty. Na Suíça, não tem assistência técnica. Então, na Suíça, assistência técnica não é royalty. E não é artigo 13. Então, posso defender que assistência técnica sem transferência de tecnologia é artigo 7º no acordo com a Suíça e não é tributado na fonte. Aqui eu já não posso dizer isso, que expressamente está com royalty. Então, entende que cada acordo é um acordo. Esse negócio que o Brasil antigamente, até a década de 80, 90, todos os acordos eram iguais, era verdade, agora não é mais. Agora, cada acordo passa uma coisa específica, você tem que olhar. JCP, assistência técnica e serviço técnico são os principais. Bom, troca de informação só para tributos federais. Isso aqui, alguns acordos falam tributos em gerais. Aqui é só para tributos federais. Subcapitalização e tributação de controladas e coligadas, CFC, podem ser aplicadas com a cláusula de LOB e PPT, não sendo excludentes. Então, isso aqui Trindade e Tobago também tem, Venezuela também tem, dizendo o seguinte, se você aplicar a cláusula de limitação de benefício e Principal Purpose Tax para evitar o uso indevido dos benefícios do acordo, isso não tem nada a ver. Se você cumprir esses dois requisitos, mesmo assim, CFC e ThinCap têm que ser aplicados. Não é porque você cumpriu esse que eu não vou aplicar esse. Então, eu vou aplicar 4 controles de abuso de tratado. CFC, Think Capitalization, LOB e PPT. Isso aqui é padrão. Inexistência de cláusulas de isenção para juros de fundos de pensão, como tem no caso da Suíça. Então, Suíça, fundo de pensão extremamente regulamentado, Singapura nem olhou isso. E ausência de cláusulas de arbitragem tributária no acordo, isso também tem na Suíça. O Brasil não adota arbitragem como método para evitar a dupla não tributação ou a dupla tributação para resolver o conflito internacional. A cláusula de LOB é uma cláusula meio que padrão, tá? Excluindo isso aqui. E a cláusula de PPT, engraçado é que tem um PPT reverso, tá? Essa cláusula de PPT é uma das cláusulas de PPT mais fortes que o Brasil celebrou. Esse PPT reverso é isso aqui, tá? Não vou entrar porque isso aqui é complexo, tem que explicar com calma, não dá tempo. Mas, para você entender que Singapura, não obstante ser um paraíso, entre aspas, fiscal, não é mais, mas enfim, tratado como tal, tem uma cláusula de Principal Purpose Tax com o Brasil muito forte. Significa que quase nunca você vai conseguir fazer um abuso com base na cláusula de PPT, porque a PPT vai dizer que isso é abuso. Tá? Isso aqui é uma outra, essa comunicação para cláusulas específicas contra a bitributação, anti-abuso, que também tem aqui no parágrafo 9º. Então, assim, essas duas, parágrafo 8º, parágrafo 9º, e esse parágrafo 5º aqui, são os principais medidas para evitar abuso de bitributação que o Brasil celebrou com Singapura. Isso aqui pode virar até modelo, porque passou com Singapura, porque Singapura não tributa renda. Então, você utilizar um benefício do tratado geraria muita economia fiscal. Porque se Singapura, como residência, não tributa renda, porque é renda extraterritorial, significa que qualquer coisa que o acordo diga que a fonte vai baixar,
abaixa a tributação efetiva, né? A alíquota efetiva de tributação. Então, quando abaixa o seu effective tax rate, é ótimo. Então, o Brasil falou, não, por você não tributar a renda aí em Singapura, a dívida do Brasil, eu não vou te dar benefício fiscal. E como é que eu faço isso? Eu boto um monte de cláusula que aumenta a régua de requisito para você fazer uso às reduções do tratado. Então faz todo sentido com Singapura. Emirados Árabes Unidos. Isso aqui foi pego de surpresa, né? Porque ninguém imaginava que o Brasil ia celebrar um acordo de bitributação com, tecnicamente, um paraíso fiscal. Então, o Emirados Árabes Unidos, tecnicamente, é listado como tributação favorecida. Emirados Árabes Unidos não tributa a renda extraterritorial, igual Singapura. Singapura tem algumas exceções, Emirados Árabes Unidos não tem exceção nenhuma. Aqui você teve uma questão de residência que é curiosa. E aqui o Emirados Árabes Unidos passou isso especificamente. Residência obrigatória. Residência tributária obrigatória para algumas entidades de investimento dos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi Investment Authority e a Mubadala, a clássica, são duas instituições, veículos de investimento que os Emirados Árabes Unidos têm, que, independentemente deles investirem no Brasil, deles estarem residentes ou não em outro país, para fins do acordo, eles são residentes no Emirados Árabes Unidos, para fins até de controle, troca de informação, enfim, para fins da residência aumenta muito o escopo. Então isso aqui é quase fosse um savings clause, tá, que os americanos gostam de usar, residência obrigatória dos nacionais americanos, por exemplo, pessoa física, mas eles fizeram isso para os principais veículos de investimento para dizer, o meu veículo de investimento está sempre residente no Emirados Árabes Unidos. Isso significa que ele sempre vai ter treaty entitlement com o Brasil. Brasil, você nunca pode dizer, esse fundo não é residente nos Emirados Árabes Unidos. Não. Eu estou falando para você que sempre que esses dois veículos investirem no Brasil, sempre vai aplicar o acordo Brasil-Emirados Árabes. Então, isso é muito relevante, porque tira a competência do Brasil dizer, mas esse cara não é residente aí. Não, não. Eu estou dizendo já no texto do acordo que ele sempre vai aplicar o acordo Brasil-Emirados Árabes Unidos para esses dois caras aqui. E para mais, tá? Tem 5 listados como investimento. Isso aqui é a questão do tiebreaker, também é uma novidade. Quando uma sociedade for residente em ambos os estados contratantes, que é muito comum, né? Então, nos termos do acordo, a Abu Dhabi Investment Authority é residente no Emirados Árabes Unidos. No caso do Brasil, era muito improvável ser residente também no Brasil, tá? Mas, nos termos do acordo, se todos os diretores e o centro de tomada de decisão, né, o Place of Effective Management do Abu Dhabi tivesse no Brasil, residente no Brasil, para fins do acordo, o tiebreaker rule diria que ele é residente no Brasil e não residente nos Emirados Árabes Unidos. O que ia acontecer? Ia excluir a aplicação do acordo eventualmente. Aqui fala que quando for residente em ambos os estados contratantes, então se o Abu Dhabi tiver a diretoria no Brasil, não será residente em nenhum dos estados. Então, normalmente se você é residente dos dois, a gente tem que saber onde é que você vai ser residente para aplicar o acordo. Aqui se você é residente dos dois, não aplica o acordo. Ou seja, se você quer fazer treaty shopping, não vai ser via Emirados Árabes Unidos, com residência. Dual Residence Companies não existe nesse acordo. Porque se você tiver um Dual Residence Company, você não aplica o acordo. Tá? Então, entidades híbridas, sobretudo, não vão ser aplicáveis. Isso aqui é uma proteção muito grande do acordo, só tem nesse acordo. Canteiro de obra, 6 meses. Mas não era 9? Não, 9 é no da Suíça. Aqui são 6. Empresas associadas, ajuste secundário para fins de transfer price. Isso aqui eu botei aqui só para lembrar. Não tem ajuste secundário em nenhum dos acordos de tributação no Brasil e foi mantido em todos os que foram celebrados. Remuneração por serviço técnico, 15%, semelhante a Singapura. Então, Suíça, serviço técnico a 10%, Singapura e Emirados Árabes Unidos, serviço técnico a 15%. Serviços pessoais independentes. Quando a gente tem um acordo com Singapura e acordo com a Suíça, fala isso não se aplica. Aqui não fala nada. Então, você pode ter conflito do artigo 13, remuneração por serviço técnico e serviço pessoal independente, porque não fala que tem a exclusão. Então, isso aqui pode dar uma discussão de qualificação dos rendimentos dentro do acordo. Isso aqui é espaço para tax planning. Savings clause para recursos naturais. Recursos naturais e atividades associadas vão ser tributadas nos estados contratantes. Necessariamente vão ser tributadas, se originar um PI, no estado de fonte ou vão ser tributadas no estado de residência. Essa savings clause para recursos naturais
é uma coisa nova. Eu não sei até que ponto, e sinceramente eu não cheguei à conclusão se isso é relevante ou não para o fluxo Brasil-Emirados Árabes Unidos. Desconheço, mas é uma coisa nova. Não existe essa cláusula de recursos naturais em nenhum dos outros acordos celebrados pelo Brasil. Tax pairing, aqui manteve, permitiu a dedução adicional do que teria sido pago se tal imposto não tivesse sido reduzido. Então, Argentina tira tax pairing, Suíça tira tax pairing, Singapura, um monte de cláusula de PPT blindando qualquer tax pairing possível ao planejamento tributário, e aqui com o Emirados Árabes Unidos dizendo, tem tax pairing expressamente. Temos um problema prático, que é justamente a gente tenta trazer para você de empirismo. Isso aí, quando saiu, eu já fui discutir com algumas pessoas, sobretudo o pessoal nos Estados Unidos, e o pessoal já falou assim, cara, concordo com você. Eu falei, que bom, então tem um subsídio bom aí de um pessoal que trabalha bastante com International Tax, que é o seguinte, isso aqui não serve para nada. Porque se o Brasil isenta o dividendo, ou qualquer rendimento, que o Brasil deveria tributar com base no acordo, e é pago para o Emirados Árabes Unidos, o Emirados Árabes Unidos tem que fazer o seguinte, você tinha que tributar, não tributou por norma interna, eu tenho que manter essa isenção. Só que não tem isenção, porque Emirados Árabes Unidos não tributa renda oferida fora do território dos Emirados Árabes Unidos. Então significa que, quando eu for brigar por um tax pairing de fluxo de pagamento Brasil para os Emirados Árabes, não adianta nada. Porque se eu não tiver o tax pairing, ele não ia tributar de qualquer forma, porque a norma interna não deixa ele tributar. E se o Emirados Árabes Unidos paga alguma coisa para o Brasil, o tax pairing que tem que ser observado é só para o Emirados Árabes Unidos, não é dupla via para o Brasil. Então, pessoal, tax pairing, não, mas se tiver o contrário, obedece, o Brasil tem que isentar. Não, é só para os Emirados Árabes Unidos. Então, o fluxo é outbound. Se o Brasil paga alguma coisa para os Emirados Árabes e tem uma isenção interna, mas com base no acordo o Brasil poderia tributar, o Emirados Árabes tem que isentar. Não adianta, ele não ia tributar de qualquer jeito. Ah, e se o Emirados Árabes paga alguma coisa para o Brasil? Não tributa, mas tinha que tributar com base no acordo, mas a lei interna fala que ele não tributa, verdade, o Brasil tem que manter isenção. Não, é só no fluxo inbound, é outbound, não inbound. Tá? Então serve para nada, mas foi uma coisa que passou. Dividendo, redução para 5% se for distribuído para o governo. Lembra que essas entidades aqui são entidades de investimento do governo. São Foreign Sovereign Funds, né? Então são fundos soberanos, inclusive. Então, quando eu distribuir dividendo para esses caras, é 5%. Então, se voltar a tributação a 15%, você tem um gate de distribuir dividendo para fundo nos Emirados Árabes a 5%, economizando 10% sobre o bruto. Então, é muito relevante. Juros, redução para 10%. Tem cláusula de PPT e LOB, como os outros, mas mais leve do que Singapura. De novo, Singapura é a pior cláusula, com a régua mais alta de PPT e de LOB, sobretudo de PPT. E aqui uma observação importante. Os Emirados Árabes Unidos continuam listados como tributação favorecida, paraísos fiscais na lista negra, artigo 1º, inciso 22 da IN 1037. O que não ocorre mais com Suíça e Singapura, que eram paraísos fiscais, eram lista negra e foram para a lista cinza como regime fiscal privilegiado. Então o Brasil trocou Singapura e Suíça e depois celebrou o acordo, mas celebrou um acordo com os Emirados Árabes Unidos. Você é paraíso fiscal e eu vou celebrar um acordo com você. Nunca isso aconteceu na história do Brasil. O Brasil já celebrou acordo de tributação com regime fiscal privilegiado, mas nunca com paraíso fiscal. Essa foi a primeira vez. E não tirou. Aí você fala assim, pô, Leonardo, mas tem que tirar, processo legislativo não é IN, amigo. É uma canetada. IN é amanhã. IN o cara faz, publica no Diário Oficial, acabou. Tirou. Incluiu regime fiscal privilegiado a Áustria, a Holanda, né? Então, assim, isso aqui é uma canetada do secretário da Fazenda, ou do secretário da Receita Federal, se tiver competência para tal. Tá? Então, assim, isso aqui causa estranheza. E causa estranheza o Emirados Árabes Unidos não ter brigado por isso, porque internacionalmente isso não é bom para eles, não para o Brasil tanto faz. Agora, temos um problema. Se é paraíso fiscal e é 25%, se eu distribuir dividendo, seria 25%, né? Só que aqui é 5%, se for governo, ou 15%. Então, de novo, o acordo prevalece. Então, o fato de estar como paraíso fiscal, antes era relevante, porque tributava 25% tudo que fosse pago para os Emirados Árabes. Agora, o acordo não está vigente ainda, mas quando o acordo estiver vigente, dane-se se é paraíso fiscal, porque vai ser a alíquota do acordo que vai ser menor que 25%.
Só que para os Emirados Árabes é causa estranheza por fins diplomáticos, tá? Ninguém gosta de celebrar um acordo e ser mantido. O acordo é justamente para isso, para você ter um status diplomático internacional maior. Suécia, protocolo. Pessoal, até agora tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu estou correndo porque... Que horas que termina? É 10h30 ou 11? Agora eu não sei. Quem te falou para vocês? 11? Ah, então tem tempo. Tá bom. Então, assim, resumo do acordo com os Emirados Árabes Unidos. Ele é muito melhor para fins de planejamento tributário internacional do que o de Singapura. Ele segue os padrões mais próximos com o da Suíça e não com o de Singapura. Mas tem muita cláusula que não serve para nada. Bonita no tratado, mas que do ponto de vista prático não vai servir para o planejamento tributário. Enquanto que na Suíça tem mais coisas de planejamento tributário. Mas a maioria se aplica a fundo de pensão e a fundo de investimento, que são coisas que para fins de corporate taxation você não usa muito no planejamento tributário internacional. Protocolo com a Suécia. Isso aqui foi um balde de água fria, igual aconteceu com a Argentina. Primeiro, botou esse tiebreaker rule aqui do Power Place of Effective Management, onde é que tem o desempate. Então isso aqui seguiu até o padrão com os Emirados Árabes Unidos, mas não afeta tanto, porque, enfim, apesar de não estar expresso, era uma coisa que já se entendia que é assim que se resolve o artigo 4º. Dividendo, redução de 15 para 10, se possui 10% do capital votante e pelo menos 365 dias. Então, para fins, né, tem alguns clientes nossos aí da Suécia, então, se você acha que vai passar a tributação de dividendo, e de novo, isso é outra discussão de política fiscal, de reforma tributária, mas se você internamente está achando que isso vai acontecer, você detém 5%, aumenta para 10% já agora, para dar um ano certinho, para você poder reduzir a sua tributação de dividendo. Porque você certamente paga dividendo para a Suécia, e de 15 para 10, de novo, é 5% sobre o bruto. Faz uma diferença absurda. Né? Juros, redução de 10%. No caso de empréstimo concedido por banco por prazo de 7 anos, a equipamentos industriais, projetos de investimento ou financiamento de obras públicas. Aqui para fins de project finance. Então, se você tem uma empresa que está pegando empréstimo e está pagando juros para a Suécia para fins de project finance no Brasil, você tem uma redução para 10%. Isso é muito importante. Acontece muito. Tá? Talvez não tanto com a Suécia, mas se você tiver que analisar esse empréstimo para fazer uma obra ou um project finance no Brasil pela Suécia, você tem uma redução de 10%, e aí você tem que ver se é tributado ou não na Suécia para ver a sua alíquota efetiva, mas já cai de 15% para 10%. Royalty, redução de 25% para 15%, por que 25%? Acordo lá da década de 70, falava que a tributação na fonte era 25%, porque na época era 25%, não tinha caído para 15%, no 710 do Rio 99, e agora só atualizou para 15%. Ah, isso aqui era para inglês ver, porque nunca poderia tributar 25%, porque a alíquota interna é 15%, verdade, mas só foi uma atualização para provar que o Brasil está revisitando todas as cláusulas. Então, se o Brasil está mexendo em dividendo, em juros, em royalties, mesmo que seja uma coisa que já está óbvia, porque o acordo não pode criar direito tributário adicional, ônus tributário, de fato, prova que o Brasil está fazendo, não está fazendo tique frio, está indo um por um. Então, se o Brasil incluiu o JCP expressamente, se o Brasil botou Service PE, se o Brasil está fazendo essas coisas, não é à toa. O Brasil está olhando artigo por artigo. Artigo 26, direito a benefício, cláusula LOB, semelhante ao acordo com Singapura. Aí a LOB é sim semelhante a Singapura, não o PPT, tá? De novo, que é outra cláusula. Aqui você tem um LOB de atividade negocial, for substancial, alguns às vezes menciona substancial, às vezes não menciona, então é uma das variáveis da cláusula de limitação de benefício, mas basicamente parecida com Singapura e não com Emirados Árabes. Então, a cláusula de LOB, né, de limitação de benefício com Emirados Árabes Unidos é muito leve, 4 parágrafos. A cláusula com Singapura, além da do PPT, mas a LOB, 9 parágrafos, também é bem forte. A da Suécia está mais próxima da de Singapura. E a cláusula PPT no parágrafo 9, não concessão dos benefícios no acordo, se for razoável concluir que a obtenção dos benefícios foram um dos principais objetivos, então, de novo, o termo principais objetivos, que é o termo padrão da cláusula PPT, para qualquer arranjo ou transação. Protocolo. CSL incluída, ok. Cláusula de mansão mais favorecida de extremamente importância, mas com um país membro da OCDE, exceto a América Latina. Então, se o Brasil celebrar um acordo de tributação
um país que é membro da OCDE, que faz parte da América Latina, aqui exemplo, Chile. Se você considerar México, América Latina, tem uma discussão, mas Chile e México são OCDE e são América Latina, entre aspas, se você considerar o México. Se aplica? Não. Mas qualquer membro da OCDE. Então, dos 36 países, 34, se o Brasil celebrar alguma coisa melhor, dividendos, juros ou royalties, se aplica. De novo, não tem serviço técnico aqui na nação mais favorecida, mas tem serviço técnico aqui. Tá? Artigo 12. Se aplica para a remuneração pela prestação de serviço técnico e assistência técnica, ou seja, incluiu expressamente assistência técnica e serviço técnico, não só serviço técnico, dentro do escopo de royalties, que antes não era. Por quê? Porque não tinha um protocolo equiparando esses serviços a royalties e, portanto, tinha uma solução da COSIT que deixava claro, vinculando toda a Receita Federal, que importação de serviço da Suécia, o Brasil pagando para a Suécia, não tributava prestação de serviço técnico e assistência técnica na fonte, não tinha IR. E tinha uma solução COSIT dizendo isso. Agora, acabou isso. Acabou quanto? Tem anterioridade do imposto de renda, né? Mas, tirando a anterioridade, ou seja, a partir do ano que vem, na fonte, você vai tributar 15%. E até esse ano não tributava na fonte 15%. Serviço técnico pago para a Suécia. Então, é uma coisa extremamente relevante. E não foi só serviço técnico, botou assistência técnica. O que acontece, por exemplo, com a Índia. Então, ampliou, era de 0 tributação serviço técnico e assistência técnica na fonte, para tributar 15% serviço técnico e assistência técnica, independentemente da transferência ou não de tecnologia. Então, aqui ficou muito ruim defender o que a gente sempre defendeu, que por não ter protocolo não tributava IRR fonte da importação de serviço pago do Brasil para a Suécia. E aqui eu botei aqui também no final, expressa autorização de aplicação de normas internas de combate à evasão e elisão, GAR e SAR, né? Cláusula geral de antiabuso e cláusula específica antiabuso, sem prejuízo da LOB e do PPT do tratado. Isso aqui é uma coisa padrão, mas botou com a Suécia por quê? Porque o Brasil tem o 116 parágrafo único dormente lá, mas a Suécia tem normas de antiabuso interna também. Então deixou claro dizendo, olha, se você observar LOB no tratado, se você observar PPT no tratado, legal. Mesmo assim, eu, Suécia, posso aplicar uma cláusula antiabuso. E você, se esse um dia for regulamentado essa porcaria do 116 parágrafo único, você também pode aplicar. Então deixou claro no acordo. Isso aqui é muito coisa de países escandinávia e, sobretudo, Alemanha e Áustria e Polônia. São países que têm essa tendência a botar a cláusula interna num acordo, porque são países que tentam evitar treaty shopping, treaty override, o que o Brasil faz muito, né? Então eles gostam de jogar bonitinho. Fala assim, não, se eu vou aplicar minha norma interna, eu vou botar no acordo que eu vou aplicar a norma interna nesses casos. Ele vai lá e bota. O Brasil não bota isso e aplica, a Deus dará. Então aqui, resumo com a Suécia. Piorou absurdamente. Cláusula de limitação de benefício, cláusula de PPT, tributação de serviço técnico e assistência técnica não a 10%, como acontece com a Suíça, mas a 15%. Tá? Então, assim, piorou absurdamente o uso do tratado para ter benefício. De novo, lembre-se que para fim de imposto de renda tem o princípio da anterioridade, então não se aplica esse ano. Mas, como foi um protocolo, isso já está incorporado no tratado. O protocolo é um instrumento internacional. Ah, ele precisa ser ratificado? Tem uma discussão sobre isso. Tecnicamente, deveria passar para o processo legislativo todo, mas é muito improvável que isso aconteça. Então, é uma discussão mais constitucional, legal, se você quiser discutir a aplicabilidade ou não dessas mudanças. O acordo com o Uruguai, um acordo muito esperado, né? Todo mundo esperava isso porque o Uruguai faz parte do Mercosul. Mas por que nunca saiu o acordo com o Uruguai? Porque a economia uruguaia para fim brasileira nada. Exceto quando você usava as SAF para fazer evasão fiscal, né? O pessoal ali, né? Oliveira Neves, esse pessoal gostava muito de usar as SAF lá no Uruguai. Mas depois tem que cortar isso no gravado, tá? Mas por que o Uruguai entrou? Questão política, mas, meu amigo, entrou Singapura e Emirados Árabes Unidos. Um país que historicamente sempre foi paraíso fiscal e agora é regime fiscal privilegiado, Singapura. Um país que sempre foi paraíso fiscal e é paraíso fiscal. Então o Uruguai falou assim, peraí, você começou a renegociar, porque quando começou a renegociar, a Receita Federal visitava os países, né? E era sabido que estava sendo discutido com vários ao mesmo tempo, tá? Foi um bloco que eles fizeram, eles fazem bloco. Eles pegam assim 5, 6 países e começam a renegociar. 5, 6 países começam a negociar. Começam a visitar, vão nos fóruns da ONU, vão nos fóruns da OCDE. Então o Uruguai era meio que esperado, mas falava assim, o que vai servir?
eu adianto para vocês o seguinte, todas as operações, todas não, mas a maioria das operações com trading company, quem trabalha com direito tributário internacional sabe que usam trading no Uruguai. O regime de trading no Uruguai é muito bom. Ele tributa 0,75% o rendimento gerado para fins da trade, então o imposto de renda da pessoa jurídica é 0,75%, menos de 1%, e quando a trading faz os pagamentos para o exterior, a distribuição para o exterior, da sua empresa em cima, né, da controladora, você tributa adicionalmente a 24%, totalizando 0,99%. Então a tributação efetiva no Uruguai do lucro gerado na trade Uruguai é 1%. Então é ótimo o regime de trade. Esquece SAF, SAF já era, não existe mais. Agora tem trade no Uruguai que o regime é muito bom. Tem a Zona Franca do Uruguai que é muito boa. Então se você quer exportar ou importar via Uruguai para fins da América do Sul, você deveria olhar o regime uruguaio. E com o acordo de tributação, de novo, que não está vigente, não está eficaz, mas foi celebrado, você vai ter algumas vantagens de aplicar o acordo de tributação se você não tiver trading. E tendo a trading, dependendo se você quiser adicionar benefícios ou não. Então, pelo regime de trading interno do Uruguai, está bombando, e aí você tem os casos Marco Polo, você tem diversos casos que sempre utilizaram o trade no Uruguai, e é muito comum, tá? As estruturas da empresa usam o trade no Uruguai. É importante você analisar. Então, o Uruguai, para quem trabalha com importação e exportação de bens, não de serviço, não de energia, mas de bens, é muito importante. Portanto, o acordo com o Uruguai vai ser relevante nesses casos. Pessoas visadas, já botou arranjos transparentes. Então, um arranjo transparente no Brasil. Então, fundo de investimento no Brasil, que tiver uma operação no Uruguai, ele vai ser considerado uma pessoa visada para fins do acordo, muito bom. Tá? Então, porque o Brasil tem a tendência a achar que fundo de investimento não é uma pessoa jurídica. Impostos visados, inclusão expressa da CSLL, ok, padrão. A cláusula de tie-breaker ou desempate da residência, semelhante ao que acontece com os Emirados Árabes Unidos e o protocolo com a Suécia, seguindo o padrão OCDE, esse é o padrão OCDE. Estabelecimento permanente, Service PE, novidade, segunda vez que você tem um Service PE, nos acordos recentemente celebrados pelo Brasil. E canteiro de obra de 6 meses, modelo ONU, não o modelo OCDE, e nem o meio do caminho 9 meses. Então, aqui é o seguinte, é muito improvável você ter um canteiro de obra vindo do Uruguai. Muito improvável. Por isso que passou 6 meses. Então o Brasil fala assim, não, eu quero tributar PI por 6 meses. O mínimo prazo possível para tributar o máximo quando o Uruguai vier fazer alguma coisa de project finance e de construção. O Uruguai falou, beleza, eu nunca vou fazer isso aí no Brasil. Não é o nosso business. Passa 6 meses, não vai acontecer. Tá? Então isso aqui é meio letra morta. Só que o Service PI não. O Service PI, você pode ter sim prestação de serviços técnico, assistência técnica ou serviços puros de uma empresa uruguaia no Brasil. E se isso acontecer, você vai ter o Service PI. E se isso acontecer em todos os outros acordos sem ser esse e o outro que tem o Service PI, o que vai acontecer? Não gera um PI. Aqui gera. Então aqui, se você tem uma transação que você quer começar a fazer com o Uruguai, ela tem que ser não serviço. Não serviço porque o regime de trading é beneficiado lá, e não serviço porque se for serviço você tem o risco do PI no Brasil. Então, quer fazer serviço, não usa o Uruguai. Quer fazer importação, compra e venda de mercadoria, usa o Uruguai. Então é outra questão pragmática que a gente tenta trazer para vocês. Artigo 9º, ausência do ajuste secundário. Isso aqui, para quem gosta de preço de transferência, infelizmente, aconteceu em todos e vai acontecer. O Brasil não vai adotar nunca o ajuste secundário como a OCDE tem. Mas o Brasil estava recentemente em Brasília, não sei o que lá. Parênteses, a gente vai fazer um segundo evento, esse é de política de acordo de tributação, de Brasil ingresso na OCDE para fins de transfer price. Tá? O que foi discutido em Brasília, o que está sendo discutido na OCDE. A gente vai fazer esse evento, não sei se vai ser o mês que vem, idealmente seria, um tax and breakfast também, mas não sei se vai dar tempo, porque a gente está tentando trazer umas coisas mais práticas, tá? Não só pegar aquela relatória que saiu da OCDE, que todo mundo já teve acesso, mas fazer umas coisas, conversar com algumas pessoas que trabalham com tributação internacional, sobretudo no modelo OCDE, para ver o que a gente pode trazer de input no Brasil. E também a gente está sempre participando dos eventos da CNI, enfim, do GETAP, então a gente está tentando trazer coisas um pouco mais técnicas mesmo, tá? Mas a gente vai ter esse só de preço de transferência ingresso do Brasil no OCDE. Fiquem atentos à nossa agenda. Dividendos, 10% e não 15%, que é o padrão. Se tiver 25% no capital, 365 dias. Vocês estão vendo que o padrão anterior dos outros acordos era 10%. Aqui é 25%. Então, se você quer fazer uma transação que
quando o dividendo for pago do Uruguai para o Brasil, ou do Brasil para o Uruguai, esteja uma tributação de dividendo menor, se passar a tributação de dividendo, não é 10% de participação, é de 25%. Então esse minimum holding period é 25% por um ano. Então você tem que calibrar em 25%. Se você tiver 10, não aplica. Vai tributar 15%. Nos outros é 10%. Tá? 10% de participação com 10% de redução. Aqui é 25% de participação para ter 10% de tributação. Juros. Não tem nenhuma exceção dos 15%. De novo, é muito comum para bancos e para o próprio governo ter a redução para 10%, às vezes para 5%. Nesse caso, o Uruguai não existe. Por quê? Porque você não faz finance com o Uruguai, amigo. Ninguém faz finance com o Uruguai. Faz trading. Não faz serviço, não faz financiamento, faz trading. Royalties, 10%, padrão geral, mais 15% para o uso de marca, também seguindo o padrão que o Brasil tem seguido nos últimos acordos. Remuneração por serviço técnico, limitação da alíquota de 10%, igual à Suíça. Então, tem o artigo 13, remuneração de serviço técnico. O Brasil está adotando isso em todos os acordos novos. Isso é um acordo novo, não é protocolo. Então, artigo 13, tributação de serviço técnico, o Brasil incluiu e botou 10% igual à Suíça. Singapura e Emirados Árabes são 15%. Então, é diferente. Então, se você tem serviço técnico a ser pago para algum país dos novos acordos, paga para a Suíça ou paga para o Uruguai. Para a Suíça, isso provavelmente vai ser tributado lá adicional. Então, você vai tributar 10% na fonte, mas vai ter que pagar, recolher mais imposto na Suíça. Por Uruguai, não. O Uruguai é territorialidade. Então, se você tributou a 10, no Uruguai você vai tributar 0. Se fosse 15, a tua alíquota efetiva era 15. Então, se você tem que pagar serviço para o Uruguai, é bom porque reduz a tua alíquota efetiva, o teu ITR. Só que, de novo, o Uruguai não é um país técnico para prestar serviço. E se você pagar serviço para o exterior, sendo o Brasil pagando para o Uruguai, tributar 10%, que é bom, toma cuidado para não ter um service PI. Porque é 10%, mas se o cara ficar muito tempo aqui, não é mais 10%, é tributar como pessoa jurídica no Brasil. Então o Brasil foi malandro. Isso aqui é típico do pessoal que está estudando tributação internacional. O Aloysio Almeida foi meu professor e vai estar no FIT, no Fórum Internacional de Tributação, um congresso que eu organizo todo ano esse ano, na FENALO. Ele está numa das mesas. E ele é um cara que está estudando muito tributação internacional. Eu até falei para ele, compre meu livro, para você aprender alguma coisa. Mandei para ele, brincadeira, Luiz, eu gosto muito de você. Mandei para ele o livro e ele é um cara que está por dentro. Isso aqui é claramente uma coisa que a gente estudou. Ele falou assim, Uruguai, você quer que eu tribute menos na fonte? 10% em vez de 15%? Beleza, mas eu vou botar um service fee. Porque se você abusar desse negócio, nunca vou aplicar 10%, eu vou aplicar 34% no Brasil. Tá? Então isso aqui é muito importante. Outros rendimentos, segue o padrão normal, então tributa na fonte e na residência. Eliminação da dupla tributação, ausência de matching credit e de tax pairing. Era esperado um tax pairing no Uruguai, era esperado, porque o Uruguai não tributa renda extraterritorial, então se tivesse um tax pairing seria letra morta. Mas só que se fosse dupla via seria bom para o Brasil. Não passou e foi até um ponto que foi até curioso, porque se passasse seria que nem o Emirados Árabes Unidos, seria meio que uma letra morta, se fosse unilateral, se fosse bilateral seria bom para tax planning. Não passou. Direito a benefícios, tem a cláusula de LOB e de PPT fortes, similar a Singapura. Olha que curioso. O Uruguai é regime fiscal privilegiado, se for SAF. Não tem mais SAF, ninguém usa mais essa porcaria, mas tá lá. Singapura era paraíso fiscal, blacklisted, e foi para regime fiscal privilegiado. Cinza. O acordo específico com Singapura diz que o PPT e a LOB são fortes e mantém como regime fiscal privilegiado. O Uruguai é a mesma coisa, só que Emirados Árabes Unidos, que é paraíso fiscal, tem um PPT e uma LOB leve. Né? Então, assim, tem um pouco de irracional disso? Mais ou menos. Emirados Árabes Unidos não tributa renda, mas aqui eles também não tributam a renda. E Singapura também não tributa renda extraterritorial. Então, não tem muito padrão do que foi adotado. Por isso que você tem que tomar cuidado com a LOB e PPT. Porque você fala assim, não, é paraíso fiscal, regime privilegiado, é sempre LOB e PPT fraco. Não, não é. Se for forte, vai afetar você. Ah, mas é a mesma coisa? Eles não tributam a renda igual? É, mas o tratado é diferente. Então, o nível de conforto que você tem que ter com o Uruguai vai ser maior, inclusive no caso de trading. O problema, ou a coisa boa de trading, é que compra e venda de mercadoria, pagamento não tem imposto de renda, ainda, né? Porque o Brasil está botando IRRF em royalty de distribuição e comercialização de software, que é um absurdo, que é mercadoria, mas, enfim, não tem IR fonte sobre pagamento de compra de mercadoria, só de serviço, ainda.
Então, esse aqui é similar a Singapura, isso aqui é importante. E aí, protocolo, inclusão de rendimento decorrente de assistência técnica, então seguindo o padrão da Índia, seguindo o padrão recente também do protocolo com a Suécia, no artigo 13, serviços técnicos, e não no artigo 12. Com a Suécia é 12 porque não tem o artigo 13 incluído, mas aqui já colocou serviço técnico é tributado especificamente na fonte, mais a 10%. Então segue também o que aconteceu com a Suíça, não segue o que aconteceu com Singapura, que é 15%. Então tributo de serviço técnico a 10%. Tributo royalty a 10%. Então manteve royalty e serviço técnico e assistência técnica igual. Lembrando que serviço técnico e assistência técnica no artigo 13 não é royalty, é outra coisa. Só que parou. Para quê? Para você não fazer tax arbitrage, planejamento tributário, para qualificar como royalty ou serviço técnico e pagar uma alíquota diferenciada. Um é 15, outro é 10, eu vou tentar falar que é 10. Não, falou, amigo, serviço técnico, assistência técnica e royalty é a mesma alíquota. Então, se você quer chamar de intangível, vai tributar igual. Não tem planejamento tributário, paga menos. É 10%. Podia ser os dois 15. Foi até bom que foi os dois 10. Tá? Lembrando que não tributa no Uruguai, portanto, você reduziu o teu ETR, a tributação efetiva, de 15% para 10% em rendimentos de serviço técnico, assistência técnica e royalties. Aí a gente vai para a síntese, né? Eu passei um pouco rápido, mas a síntese eu vou passar com um pouco mais de calma. Eu vou tentar terminar um pouco mais cedo para a gente poder trocar uma ideia, não ficar só uma apresentação lateral. Mas as coisas que são importantes, né? Os 4 acordos celebrados, lembrando que são 2 protocolos e 4 acordos. Serviço técnico tributado pelo Estado da Fonte, artigo 13 em todos. A alíquota de 10% para Suíça e Uruguai e 15% para Singapura e Emirados Árabes e para os protocolos. Cláusula LOB e PPT em todos, só que menor 4 parágrafos ou maior. Menor, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, maior, por exemplo, Uruguai. Medidas anti-abuso em linha com o plano de ação 6 do BEPS, né, que é essa prevenção de planejamento tributário abusivo. Não inclusão de ajuste secundário e arbitragem tributária. Então, para fins de TP e de arbitragem, segue o padrão que o Brasil vai seguir, não vai ter, não conte com isso. Os pontos mais relevantes. Suíça foi retirada da lista de paraíso fiscal, mas foi colocada como regime fiscal privilegiado. Se for uma holding company, domiciliary company, auxiliary company, mixed company e administrative company. Está na lista cinza. Singapura foi tirado do regime fiscal privilegiado, do regime de tributação favorecida, foi para o regime fiscal privilegiado para 20 tipos de atividade, listados aqui na lista cinza. Então, Suíça e Singapura têm celebrado acordo, mas é lista cinza, regime fiscal privilegiado. Emirados Árabes Unidos continua como paraíso fiscal, tributação favorecida. E Uruguai, regime fiscal privilegiado para as SAFs, mas isso não serve para nada. Tá? Então, regime fiscal privilegiado, só que antes era blacklist, agora é só SAF, considerada aqui grey list, não é blacklist. Tá? Então, Uruguai, Singapura e Suíça, regime fiscal privilegiado, lista cinza. Emirados Árabes Unidos, paraíso fiscal, lista preta. E o que isso influencia? Influenciaria se não fossem celebrados acordos. Como fossem celebrados acordos, o fato de eu ter um paraíso fiscal não tem alíquota majorada de 25%. Mas o acordo não é vigente ainda. Então, hoje, se você tem operações com tributação favorecida em Emirados Árabes, você tem que tributar a 25% e não a alíquota reduzida, inclusive, do que está no acordo, porque o acordo não está vigente, não está eficaz. Aí vem a grande questão, né? Pergunta de $1 milhão. Então, o Brasil está se preparando para entrar no OCDE, para fins de política de acordo de tributação, que é muito relevante na OCDE. É preço de transferência e política de acordo de tributação. A OCDE não gosta de treaty shopping, a OCDE não gosta de treaty override, a OCDE não gosta de treaty dodging com base em CARF e decisão judicial. Ela quer que você aplique o tratado do jeito que o tratado tem que ser aplicado, dos modelos deles. E a gente tem um comparativo tranquilo aqui, né? É uma conclusão meio que óbvia. Artigo da Convenção, modelo OCDE e modelo brasileiro. Ah, o Brasil segue o modelo OCDE. Sim, até já escrevi sobre isso. Segue o modelo OCDE com um pouco de modelo ONU. O que se você fala que é 50-50, ele não segue o OCDE, porque tem que ser 100% OCDE. E não segue o ONU, porque tem que ser 100% ONU. Artigo 5º, estabelecimento permanente. 12 meses para obras e construções. Brasil, 6 ou 12. Na maioria, mas tem 6 e 9 nos recentes. A maioria 6 e nos recentes também 9. Então o Brasil não está seguindo o padrão que a OCDE pede. Artigo 7º, lucro de empresa, tributação na residência.
Serviços técnicos e assistência técnica. Brasil, tributação na fonte, seja como royalty via protocolo, seja com o artigo 13 de tributação nova de serviços técnicos. Não segue, porque tributa na fonte, lucro de empresa para tributar na residência. Empresas associadas, ajuste secundário para fins de preço de transferência. Mexeu para fins de preço de transferência no Brasil, o gringo te dá. Se mexeu lá, o brasileiro tem que te dar. Brasil não tem ajuste secundário. Parágrafo 2º do artigo 9º. Juros, redução da tributação na fonte padronizada para 10%. Juros na OCDE é 10% na fonte ou menos. O Brasil é 15% em alguns 10%. Também não segue o padrão. Royalties, tributação na residência, exceto PI. Brasil, royalties, tributação na fonte via protocolo. Extensão indevida sem transferência de tecnologia ou agora com o artigo 13 novo, tributação na fonte. Então, residência, o Brasil fala que é tributa na fonte. Serviços profissionais independentes, tributação na residência, como se fosse o lucro de empresa. Por isso foi deletado do modelo OCDE. Brasil, tributação cumulativa, fonte e residência. Todos os artigos 14 do Brasil deixam o Brasil tributar na fonte. E todos os artigos 14 do modelo OCDE só tributam na residência. Artigo 21, mesma coisa. Tributação exclusiva na residência. Brasil, tributação cumulativa na fonte e na residência, com exceção de um acordo que foi o acordo com a Suíça. Eliminação da dupla tributação. Ausência de tax paying e matching credit. A OCDE não gosta disso. E o Brasil tem alguns acordos com tax paying e matching credit. Mas está mudando e está diminuindo. Isso aqui é meio que um amarelo. Procedimento amigável. Vasta aplicação prática e eficaz. O Mutual Agreement Procedure serve para solucionar acordos de bitributação. Questão de preço de transferência, qualificação de rendimentos, interpretação de conceitos. O Brasil, nenhuma aplicação prática. A OCDE pediu esse relatório, o Brasil deu e falou, eu não fiz nenhum Mutual Agreement Procedure até você me pedir o peer review. A OCDE falou, então para que você bota o 25 nos acordos, desde a década de 70? Quantos acordos você tem? 33. Não teve nenhum Mutual Agreement Procedure? Não. A OCDE ficou um pouco chateada com isso aí. E artigo 29, né, padrão 28 ou 29, LOB e PPT, existência dos dois modelos com cláusulas fortes, existência da LOB em alguns acordos, outros não têm, e mais limitada. E o PPT apenas nos acordos recentes. Todos os acordos pré-protocolo da Argentina não tem PPT. Tem LOB e leve. Então a OCDE também não gosta disso. A OCDE quer LOB forte e PPT em todos os acordos. Com base nisso, a gente chega a essas conclusões, que basicamente a gente já falou aqui, tá? A gente já meio que concluiu, mas o Brasil é importador de capital e tecnologia. O Brasil adota particularidades que vão de encontro, não vão ao encontro, então são contrárias, sim. A redação dos acordos celebrados pelo Brasil está defasada, sim, mas está sendo atualizada pelo Conselho de PI, Mutual Agreement Procedure, troca de informação, inclusão de beneficiário efetivo, cláusula de LOB, cláusula de PPT. Então, está defasada, mas o Brasil está mexendo, só que o Brasil está mexendo, mas não está mexendo no padrão OCDE. Está mexendo no padrão Brasil. Ajuste secundário e resistência absoluta sobre a arbitragem. Isso aqui é uma coisa que a OCDE não gosta, mas aceita ainda. A questão do matching credit é uma coisa que o Brasil está mexendo porque a OCDE não gosta e aos poucos isso vai ser extinguido. Existe o taxpayer matching credit, o matching credit em acordos antigos, Holanda, Itália, e o taxpayer em acordos novos, mas que não servem para nada, como a gente falou, Emirados Árabes Unidos. E a questão do artigo 13, né? Serviços técnicos, novos protocolos, corrigem a perda de arrecadação da fonte. Então o Brasil tenta ampliar o escopo de tributação com base no artigo 13, serviços técnicos e assistência técnica, do que ele perde de algumas outras coisas de questão de mudança de legislação. Revisão da lista cinza e da lista negra para adequar os novos acordos. Então Suíça, Singapura, Emirados Árabes e Uruguai, exclusão, por exemplo, de Luxemburgo e Hungria da lista cinza, ou suspensão no caso da Espanha. Questão tributária e diplomática. Então tem que revisar por uma questão mais diplomática, mas é claro, enquanto o acordo não for vigente, isso tem impacto da tributação majorada se você estiver na lista negra. Aqui a gente termina a apresentação. Essa apresentação vai ser enviada para vocês junto com a cópia do meu livro. E aí agora temos temos 15 minutos para a gente bater papo, tomar um café. Eu fui orientado aqui até pela nossa gravação para vocês agora levantarem, tomarem um café, comer alguma coisa, beber uma água, para checar aqui a bateria, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, conversem entre si, entre a gente. Vamos trocar ideia. Tá bom? Obrigado, pessoal. Não, cara,